Olá, você que nos segue aqui no podcast da Valor Investimentos, Valor Talks. Meu nome é Rodolfo Carneiro, sócio e gestor de unidade da Valor São Paulo. Hoje estou com uma colega nossa de longa data, Priscila Sidotti, e hoje tenho a honra de receber aqui, jovem do vinho, Thomas, e o seu CEO da sua empresa também, Luiz, hoje aqui com a gente para falar um pouco sobre vinho, falar sobre vinho da América do Sul, vinho do mundo antigo e assim por diante. Prazer, meninos. Feliz que vocês estão aqui hoje. Obrigado também pela presença. Querido. E vou começar com uma pergunta aqui que está aqui na mesa, fácil para todo mundo ver. Vinho branco, a gente mexe a taça ou não mexe a taça? Então, isso é... Na verdade, as pessoas fazem essa pergunta não só sobre vinho branco, mas também sobre vinho espumante, né? Porque as pessoas não sabem se você deveria mexer ou não. E eu mexo, tá? Eu mexo porque a ideia de mexer a taça não é um preciosismo, é uma coisa que realmente faz diferença. Porque se você pensar que o vinho tem 1 milhão de moléculas que estão ali presas e juntas, quando a gente está aqui mexendo, a gente, de certa maneira, solta e destrava essas moléculas que estão todas presas. Então fica muito mais fácil da gente sentir os aromas que o vinho tem para nos mostrar. Então quando a gente faz isso aqui, você está, de certa maneira, quebrando essas micromoléculas e o aroma vem para você de maneira muito mais intensa. Então é como se a gente conseguisse experienciar o vinho de maneira mais rica e mais profunda. E isso até pro champanhe. Champanhe eu não sabia, porque você acaba perdendo bolha, né? Isso que eu ia falar, não perde o gás. Então, ele perde sim o gás, mas é importante a gente pensar que qualquer vinho espumante, ele é vinho antes e vinho espumante depois. Vinho espumante é vinho antes. Então, mesmo com champanhe, sim, tem uma perda de gás. Você não precisa ficar realmente mexendo o vinho de maneira tão vigorosa, mas o que eu falei se aplica também. Você sente o aroma de champanhe de maneira mais intensa. E aí vem aquela história da taça que você estava falando pra gente quando começou, né? Exatamente. Sobre a taça do champanhe, realmente ela tá naquela outra taça que a gente tá acostumado a ver, aquela que é a tulipa, não sei. A tulipa. Essa daí realmente, se você mexer lá, vai fazer bagunça. Na verdade, ela é feita de uma maneira que é difícil de mexer, né? Assim, ela é tão fina. Não tem como, que é muito difícil você mexer. E você enche ela, né? Exatamente. Você acaba enchendo ela. E ela é feita dessa maneira justamente para você não conseguir mexer, justamente para preservar as bolhas. Assim, ela foi feita para preservar as bolhas porque, durante muito tempo, achava-se que era chique. Aquelas bolhas subindo a todo tempo durante muito tempo. Então você olhar para sua taça e ver aquelas bolhas subindo era uma coisa que o pessoal achava que era bacana. E qualquer pessoa que trabalha com vinho sabe que aquela taça não funciona do ponto de vista aromático, do ponto de vista gustativo, não funciona. Porque ela não deixa a pessoa que está bebendo realmente experienciar os aromas do vinho, justamente porque o seu nariz não cabe dentro da taça. Acho legal você explicar até o porquê essa taça abre e fecha. Exatamente. Então, quando você pega uma taça dessa... Isso é uma taça de champanhe, tá? Isso é a taça de champanhe moderna. E a gente está usando ela porque a gente está bebendo um Chenin Blanc da Wines for You. Aliás, muito obrigado, Wines for You, pelo presente aqui para o nosso podcast. Mas é um Chenin Blanc bastante mineral. E champanhe tende a ser bastante mineral. E essa taça, ela preserva esse caráter mineral desse vinho. Então a gente escolheu aqui uma taça de champanhe para beber esse vinho branco, que é uma coisa anormal, mas assim, o importante é funcionar. Exatamente. Tá feliz. Exatamente. Não foi o que importa. Então, mas a ideia é justamente essa, porque aqui você consegue preservar, de certa maneira, as bolhas, mas também o aroma, porque se você perceber, o corpo dela é mais largo do que a boca. Perfeito. Então você tem, de certa maneira, algo que o vinho entra e ele fica, de certa maneira, fechado, contido dentro da taça. Então, a taça moderna de champanhe é essa. Então, primeira lição do podcast de hoje, trocar as taças de champanhe da casa, que tá tudo errado. Eu acho que é interessante falar que o Thomas também comentou sobre não existe uma regra exata, né? Ele falou, cara, aqui a gente tá num branco, mas a gente tem uma licença poética para usar uma taça de champanhe. Isso que é legal do mundo do vinho, né? Não tem certo e errado, não tem uma direção só, né? Existem interpretações de como usar e a sua experiência muda completamente. Se a gente mudar essa taça, vocês vão ter outra experiência com esse vinho. Perfeito. E eu vou discordar de você que eu acho que existe sim certo e errado. mas não necessariamente. A gente tenta ser puro. Existe sim o certo e errado. Não, Priscila não precisa jogar todas as tuas taças. Ele não vai, joga. Não joga pra fora. Acho sim que existe certo e errado. Mas eu acho que talvez não exista o certo absoluto. Existem variações do certo. Então, assim, você precisa beber champanhe nessa taça? Não. Não. Existe a melhor taça do mundo? Não.
Existem taças ruins? Sim. Tá. Então, assim, a taça tulipa, a taça flute para beber, qualquer tipo de vinho, principalmente espumante, é uma taça ruim, ponto. Isso não é negociável. Agora, você pode usar várias taças para beber champanhe? Sim. Existe a melhor do mundo? Não. Inclusive, por exemplo, existem várias marcas de taça excepcionais. Essa aqui que a gente está bebendo é da Tanino, que eu acho extraordinária e possivelmente a melhor taça que existe no mercado pelo preço que é cobrado. Custo-benefício, famoso custo-benefício. Sim. Vocês de mercado conhecem essa melhor ainda do que eu. Então, assim, é isso. No fim do dia, existe o certo? Não, mas existe o errado. Até nessa esteira aí de taça, por que a gente vê diferenças tão gigantescas de preço de taça para quando você olha assim a olho nu, eu como leigo, eu não sei por que essa taça é boa, por exemplo. Só que tem taça começando por 20, 30, 40 reais, a taça de 300, 400 reais por taça, né, por unidade. Qual é o diferencial de possibilidade que eu tenho quando eu consumo um vinho numa taça cara e numa taça mais barata? Qual é a diferença que você, quanto especialista, vê, pelo menos? A taça ela funciona mais ou menos como uma estrada funciona para um carro. Legal. Então, a ideia é a seguinte. Visualmente, existem estradas ferradas e estradas bonitas. Mas o jeito que você saber se aquela estrada é boa ou não é dirigindo o carro. Então, a verdade é que a tua experiência dirigindo uma Ferrari... Eu não dirijo, tá? Mas eu tô trazendo uma analogia aqui. A diferença de você dirigir uma Ferrari numa estrada cheia de buraco e numa estrada perfeita vai ser diferente. O carro é o mesmo. Correto. Mas a estrada vai realmente proporcionar uma experiência diferente. Entendi. Então, com vinho é a mesma coisa. Então, assim, você pode pegar um vinho e se você servir o mesmo vinho em 3, 4 taças diferentes, você vai ter uma experiência diferente. Isso é um fato. Isso não é porque eu sou especialista. Qualquer pessoa. Faça isso quando você chegar em casa. Pega o mesmo vinho, serve em 3 taças diferentes, bota o vinho no nariz, não precisa nem provar. A riqueza aromática, a expressão, ela vem diferente. Isso que você falou, tem o negócio do formato Exatamente. da taça. Mas isso faz diferença. Isso faz diferença. A aerodinâmica na taça para fazer esse movimento faz diferença. Entendeu? Então não é uma coisa trivial. Então faz diferença. Então eu não tenho uma taça XPTO, então eu não vou beber vinho. Não precisa ser fresco. Não precisa ser fresco. Não, porque se precisar, eu tomo na caneca. Exatamente. Eu não vou deixar de beber vinho. Eu tava aprendendo sobre taças, se falava muito também sobre uma taça bola diminui muito a fricção entre a sua boca e o vinho. Perfeito. Né? A taça não tem que interferir em nada entre o vinho e a sua boca. E aí, por exemplo, porque é caro, por exemplo, uma taça Grasshopper Glass, uma marca famosa no Brasil, custa R$500 a taça. Cara, é feito na Suíça, automaticamente uma coisa feita na Suíça é mais cara que na China. Começa aí. Perfeito. 5 artesãos, cada taça é feita uma a uma, então sempre fica caro. Não tem como. Soprada. Taça soprada. Existe uma história ao redor da taça, existe tecnicamente porque ela é boa, e também existe uma história que agrega valor, né? Agrega que aí também vem marca, vem um monte de coisa, né? Perfeito. Mas é isso. E é por isso que a gente acha a Tanino tão revolucionária, né? Porque ela entrega algo muito similar a um quinto do preço. E a brasileira marca? Não, na verdade, ela é de uma importadora chamada Tanino. Eles criaram uma linha chamada Tanino Glass, que é como se fosse a empresa de taça deles. Entendi. E eles pegaram o monopólio, eles registraram a marca. Tanto que aqui embaixo está escrito o nome da importadora, não o nome mas eles criaram uma vertente da importadora, legal, que é a Tanino Glass. E a Tanino Glass, cara, é assim... Eu me lembro que a primeira vez que eu provei a Tanino Glass, eu olhei e falei, cara, isso é uma taça de altíssima qualidade. Eu falei, deve ser o preço das taças que a gente conhece. E aí, eu conversei com o CEO da Tanino e ele falou assim, não, na verdade, custa tipo $1/5. Eu fiquei assim, oi? Não é possível. Ele falou, não, sério. E é verdade. E hoje, se você for nos bares de vinho mais relevantes de São Paulo, nos restaurantes que tem uma carta de vinho expressiva em São Paulo, todo mundo converteu pra Tanino. E eu aposto que em pouco tempo, todos os estabelecimentos que tem vinho como uma coisa importante, terão Tanino. Porque as pessoas estão cansadas de ter que substituir taça. Assim, mesmo quem é bilionário e tem dinheiro infinito, o cara tá cansado de ter que comprar taça de R$500 6 vezes ao ano. Tipo, é ridículo, entendeu? E é isso que acontece. Assim, eu já vi cenas bizarras. A pessoa tá num restaurante e botar o casaco e, tipo, o casaco limpar uma mesa de exalto cada taça de R$500. Eu já fiz isso. Entendeu? Eu tá num churrasco e bater uma rajada de vento, porque o troço pesa isso aqui, que também é leve, e uma rajada de vento... Derrubar tudo. Derrubar e gastar R$5 mil numa rajada de vento. Tipo, isso acontece. Isso é a vida do bebedor de vinho sério. E as pessoas estão cansadas disso. Restaurante, lavando taça, imagina. Quebra. Desperdício enorme. Cara, taça quebra. Taça é feita pra usar.
Não é um quadro que você olha. É uma coisa que você usa. Você tá o tempo inteiro manipulando. Não tem como a coisa não dar errado. É uma coisa que ela é feita para usar. Então tem que usar. E as pessoas estão cansadas de gastar uma fortuna e ter que repor uma fortuna o tempo todo. Então, e eles têm quantas taças, assim? Eles têm 2 linhas de taça, que é a linha Village e a linha Grand Cru. É uma brincadeira com a Borgonha, porque na Borgonha, os vinhos mais de entrada da Borgonha são os Villages. Villages, lê-se vilarejo, lê-se cidade. Então, um vinho daquela cidade, daquele vilarejo, daquele bairro. É a linha Village, que são as taças mais de entrada. São um pouco mais grossas. São ótimas, tá? São um pouquinho mais grossas, não são tão premium. E eles têm a linha Grand Cru, que também é uma brincadeira com a Borgonha, que os vinhos mais top da Borgonha são os Grand Cru, que são as taças mais finas, mais delicadas. Isso aqui é a Champanhe Grand Cru, por exemplo. Legal. Ela é bem fininha. Ela é bem fina. Você levanta, você vê, ela pesa nada. Nossa, nada. É muito leve. Medo. É muito leve. Essa é a linha Grand Cru de champanhe. Mas eles têm essas 2 linhas, e aí dentro dessas 2 linhas eles fazem uma gama de taças. Legal. Dependendo do estilo. Então, para vinho branco, para vinho tinto, para vinho espumante. De novo, não tem regra. Cada pessoa usa o que gosta, pro vinho que gosta, mas eles têm ali para vinhos tintos mais encorpados, mais delicados, para vinhos brancos mais minerais, mais gordos, espumantes, etc. E eles também têm a Universal, que é aquela coisa. E também tem a Universal, que é a Coreia. Como eu, assim, que gosta de vinho, mas não é um grande expert, cara, vai na Universal que não tem erro. Legal. Aceita tudo. Obrigado. Isso. Assim, acho que eu posso perguntar, porque a gente meio que começou, eu falando, né? Particularmente, acho que a Pri tem mais experiência que eu em vinho, mas eu comecei, acho que como a média do brasileiro começa tomando vinho, que é tomando vinho argentino, vinho chileno, vinho uruguaio. Os vinhos daqui da América do Sul são bons mesmo ou é um começo ruim? Posso começar por um outro lugar que acaba sendo melhor, com os benefícios parecidos? Deixa eu jogar a pergunta de volta pra você. Você gosta dos vinhos que você bebe? Hoje, gosto, não acho ruim, mas assim... Hoje... Não acho ruim. Não acho ruim. Tá. Eu comecei a beber vinho, deve ter no máximo 5 anos. Tá. Porque meu pai tomava só cerveja, uísque, e eu também com ele. Eu falei, meu filho, vamos dar uma oportunidade para tomar vinho, porque o pessoal gosta de vinho, por que o pessoal gosta ou não gosta? Vou tentar entender por que é bom. Beleza. Comecei a tomar vinho da Argentina, os famosos, Catena, DV Catena, O Inimigo, enfim, essa linha aí. Achava bom. Acho até hoje, né? Não acho ruim, não. Mas comecei a provar vinho da Europa, vinho português, vinho francês, e é uma outra pegada. São completamente diferentes. Assim. Eu, pelo meu conhecimento, que é bem raso, vejo que são diferentes. Então, hoje, se eu for escolher um vinho para tomar, eu, Rodolfo, vou escolher um vinho francês, por exemplo, ou um vinho argentino. Mas se estiver na mesa para tomar, eu tomo tudo. Não tem tempo ruim. Mas para quem tá começando, quem for começar por conta do podcast, vale a pena começar pelo vinho argentino ou tem coisa parecida, tão boa quanto ou melhor? Eu acho que isso é uma progressão normal que foi criada, literalmente criada, uma progressão normal em que o brasileiro ele começa no que está perto dele. E o que a gente tem de perto, visto que o nosso mercado de vinho interno, doméstico, nacional, não é tão forte Nunca tomei um vinho brasileiro, por exemplo. Então, e são muito bons. Nunca tomei. Existem vários, mas em termos de marketing, eles não têm nem perto da força que os vinhos argentinos e chilenos têm. Também não é um vinho fácil de chegar na gente, não. Até porque ele não chega barato. Não chega barato. O que é bizarro. O que é bizarro. Tem muito vinho brasileiro mais caro que vinho francês. Exatamente. Mas é possível. Que é um problema do mercado interno por conta de imposto. Mas ok, vamos botar isso de lado. No fim do dia, sempre sobre imposto. Mas tributação. Vamos botar isso de lado. Mas então o brasileiro ele vai no que está perto. Assumindo que o vinho brasileiro tem essa questão, ele vai no que está perto. O que está perto? Argentina, Uruguai, Chile, vinhos da América do Sul. Então é uma progressão normal, até pela quantidade de marketing que foi feita em cima deles. E realmente são superiores aos brasileiros em geral. Ou pelo menos aquilo que você tem maior acesso, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Assim, para você começar... Eu acho que você acaba indo por ali porque você tem acesso a vinhos melhores do que os daqui. E para começar... E outra coisa... Eu comecei pelos chilenos, não foram nem pelos argentinos. Que no fim do dia é uma coisa de marketing também, que assim... total. Minha época, né? Ficou conhecido como uma coisa bacana você beber vinho argentino no Brasil. Ficou uma... os vinhos argentinos, os vinhos chilenos. Assim, criou-se um status em cima disso. Fato. Por bem ou por mal. A gente até estava conversando, exatamente, né? Eu comecei bebendo... O que você achou que eu comecei bebendo? Era vinho argentino, óbvio. Assim, os primeiros vinhos que eu bebia era Catena, entendeu? Era Zapata. Tipo, era isso que eu bebia bem no comecinho, no D0.
É isso que eu tava bebendo. E tá tudo bem. Agora, quando você me pergunta se eles de fato são melhores ou não, é muito difícil você generalizar um país inteiro como sendo bom ou ruim. Não existe nenhum país no mundo que é todo ruim e nenhum país no mundo que é todo bom. A França faz um monte de vinho horrível, tá? Ponto. E a Argentina faz vinhos bons também. Então, assim, é difícil de você generalizar no sentido de tudo que vem da Argentina é ruim, tudo que vem da França é bom. Não. Tá errado. O que importa é quem que está fazendo e como que está fazendo. Perfeito. Agora, em geral, a Argentina faz muito vinho muito ruim. Em geral, a Argentina se alimenta muito. Tô falando da Argentina porque tá aqui do nosso lado e você perguntou. O Chile faz muitos vinhos muito ruins. Muitos. Faz coisa boa também? Faz. Claro que faz. A Argentina faz coisa boa também? Faz. Claro que faz. Mas menos do que a gente acha e tem muita coisa ruim. Então você tem que saber escolher. E aí que tá o valor de uma curadoria bem feita. De uma pessoa, de um profissional, seja de uma importadora, seja um independente como eu, que tá ali para escolher vinhos de qualidade para você. Porque se você entrar no mar aberto achando que você vai comprar um vinho da Argentina, ele vai ser bom. Você vai pelo que tem maior marketing, né? E normalmente você vai Mas chega a você. E normalmente você vai escolher mal e pagar caro. Né? Assim como no mercado financeiro, que é o mundo de vocês. Mas assim, se a você não estiver bem assessorado, acabou, você vai escolher o fundo ruim, não vai estar antenado com o que está acontecendo no mercado. E é por isso que vocês ganham dinheiro para o trabalho de vocês. Assim como eu sou pago para escolher vinho para as pessoas. Perfeito. Se você fosse fazer uma obra na sua casa, você ia contratar um arquiteto. Obviamente. Só que quando você vai no mercado financeiro, espera-se que você vai ter um assessor de investimento que vai te ajudar. Porque se eu for botar dinheiro no mercado financeiro, eu vou perder dinheiro, porque eu não sei o que eu tô fazendo. Só que quando as pessoas vão comprar vinho, elas acham que elas podem simplesmente comprar. Só que não é uma camiseta que você gosta e veste. E tá tudo bem. Você não precisa na teoria, de um consultor pra falar assim, não, esta camiseta aqui... Claro que existem camisetas melhores do que as outras, óbvio. Mas a ideia de um consultor de camiseta é esquisita pra gente. Mas o vinho não. O vinho, as pessoas gastam muito dinheiro e bebem muito mal. Fato. Fato. E as pessoas poderiam alocar esse dinheiro numa pessoa profissional que vai garantir, de certa maneira, se for uma pessoa da sua confiança, que trabalha bem, que você vai alocar o seu dinheiro da maneira correta, assim como no mercado financeiro. Você pode não amar todos os vinhos que eu vou escolher pra você. Assim como você, como assessor de investimento, pode eventualmente perder dinheiro. Correto. Acontece. Mas, em geral, você vai ganhar muito mais do que perder. Muito mais. Então, não é um gasto, é um investimento no prazer e no bem-estar do vinho que você está escolhendo. Então, com vinho, a ideia é essa. Então, assim, a ideia de que vou comprar um vinho francês, vai ser sempre bom. Errado. Provavelmente vai ser ruim, inclusive. Provavelmente vai ser também o que chega aqui, né? Com certeza. Você tem mas é óbvio. Mais fácil assim. Eu sempre gostei mais dos vinhos do Velho Mundo, assim. Sempre foram os meus preferidos. Eu falo assim, não tem erro um vinho francês. Não tem erro, lógico que tem. Né? Mas eu erro menos no francês, eu erro menos no italiano, apesar de que eu acho que o italiano, ele tem o ame e o odeixo, né? Eu acho que ele é talvez mais difícil de você encontrar um vinho bom do que um francês aqui. Mas assim, falando de vinho até do Velho Mundo, o que hoje assim você fala assim, pode comprar meio que sem medo, pra onde que você iria assim? É o francês? O que eu posso investir hoje sem medo? Deixa eu botar meu dinheiro. Não, eu entendo. Não, uma pergunta honesta. Não tem. Não, renda fixa? Não, ok. Hoje em dia pensando em taxa de juros seria uma renda fixa. Assim. Ok, mas aí mas a renda fixa é aquela oportunidade. Não é à toa que tem um nome, né? A renda fixa é um nome, assim, você sabe no que você está se metendo. Exato. É mais ou menos. O ganho é baixo, mas você... É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, então. É sem erro, digamos assim, né? Você beleza. Tem um risco controlado. O mundo vem um pouco mais difícil, cara, nesse sentido. Porque nada é fixo, porque o vinho é uma coisa anual. O vinho é uma coisa sazonal. E um vinho que é bom num ano, num período, não é no outro, né? Ele pode, a mesmo produtor pode não dar certo em 2 anos. Ele pode não ser. E aí, eu vou, na verdade, eu vou perguntar pro Luiz como uma pessoa que trabalhou no mercado de vinho muito tempo, mas não é especialista em vinho. Então você talvez seja a representação de um consumidor médio brasileiro, porém com uma visão de uma pessoa que trabalhou em importadora há muito tempo. Você hoje, como consumidor, quando você pensa em vinho que você escolhe para beber com a sua mulher, o que você pensa? Cara, vamos assumir que eu cheguei no mercado, na gôndola, e vou ter que escolher um vinho. Eu vou em França, vou em Rhône.
Eu acho o mais fácil. Eu vou na França também. Então, aí na região de Rhône. Não sei se já Não. entrou nesse... Então, pro pessoal de casa, o Rhône, na verdade, está ali no sul. Tem que anotar isso aí. Tecnicamente falando, não é o sul da França, mas ele está na parte sul da França. O Rhône é dividido em dois lados, o Rhône Sul e o Rhône Norte. Ele fica ao sul de Beaujolais. E é uma região que tem bastante diversidade climática, porque a parte mais ao norte é mais continental e a parte mais ao sul tem influência do mar Mediterrâneo. Então ele está razoavelmente mais perto da Grécia. Então ele tem uma influência marítima bastante interessante. Então você tem uma amplitude de estilos, dependendo aonde você está no Rhône, e de castas, por obséquio, é bastante grande. Então... Mas normalmente são vinhos mais acessíveis na França. É uma região... Eu posso estar errado, mas mais barata na França. Eu acho que até um pouco... com certeza. Acho que até um pouco do que eu tô falando é isso. Por exemplo, eu vou presentear alguém, quero dar um vinho bacana, um vinho bom, uma pessoa que, sei lá, bebe vinho, conhece um pouco de vinho. Essa é uma dúvida muito boa. Porque a gente, por exemplo, a gente tem muito cliente, trabalha com muito cliente investidor, cliente que toma vinho, que conhece de vinho. E eu preciso dar um presente para ele no final do ano, no aniversário dele, e é muito comum a gente presentear com vinho. Então, assim, onde que eu iria para não errar, né? Ou para chegar e falar assim, não, realmente ela teve um cuidado. Então, de repente, é isso, é o francês... O que é legal falar? Região de Rhône. Mesmo quando você faz esse filtro, né? Então, país, região, preço, a mesma região, diferentes produtores vão fazer vinhos completamente diferentes um do outro. Então, isso que é muito difícil. E uma grande dificuldade do mercado de vinho é exatamente essa. Chega no... Tem um dado curioso para exemplificar isso. O Brasil, em consumo de vinho, é baixíssimo. Não tem 2 litros per capita no ano. Eles não falaram comigo. Mas... Cara, mas olha que interessante. O Bahia... Eu não lembro a exata posição do Brasil nesse ranking, mas 2 litros per capita no ano. É muito baixo. Mas em número de rótulos, o Brasil é top 10 do mundo. Em número de rótulos vendidos. Não faz o menor sentido. O que isso quer dizer? Quer dizer que você toma esse rótulo hoje e você nunca mais toma. Você já toma novo. Mas eu sou assim. E isso é muito difícil, deixa muito difícil a compra. Eu sou assim, sabia? Eu adoro pegar um vinho que eu nunca provei. Eu adoro. Normal. Eu sou o contrário. Você acha... Você tem medo de errar. Exatamente. Por eu exemplo, não tenho medo nenhum, porque eu vou beber de qualquer jeito. Entendi. Então, assim, mas eu adoro. Por exemplo, eu vou numa importadora, eu chego assim, que vinho que tem aí que eu não bebi? Aí eles dona Priscila, chegou um vinho aqui. Eles já separam pra mim alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Eles sabem mais ou menos o que eu gosto, mas eu tô sempre provando um vinho novo. Legal. Eu não compro de caixa. Legal. Eu não compro de caixa. É muito raro. Entendi. E outro dado curioso é que, eu não sei a porcentagem exata, mas é tipo 80% quase, assim, uma quantidade avassaladora dos vinhos que são comprados, eles são abertos em menos de 48 horas. Ou seja, com certeza sou eu. As pessoas não têm adega. Elas compram vinho, vão pra casa, bebem. Compram vinho, na primeira oportunidade... é quase isso que eu faço. Abrem, bebem. Assim, se você vê venda de vinho no supermercado, por exemplo, é quase toda quinta ou sexta-feira que as pessoas chegam em casa e bebem. Compram pra beber. Elas compram para beber, elas não compram para guardar. A ideia da adega, a ideia de você guardar vinhos, envelhecer vinhos, essa é uma ideia bem moderna no Brasil. Ela já existe há muito tempo fora do Brasil, mas no Brasil ela é uma ideia moderna e ela vem com o amadurecimento do consumidor. Porque ela vem com o consumidor se aproximando mais ao estilo do consumidor velho mundo. A ideia de você ter uma coleção de vinhos. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, porque eu acho isso curioso. Para mim é um negócio que não cabe, mas eu sei que tem gente que compra e vende até com isso. O vinho, ele tem um processo de envelhecimento dele lá, tal, e ele é engarrafado. E às vezes você compra o vinho e o cara fala assim, você tem que abrir daqui 10 anos. Ele vai ainda envelhecer, né? Me fala sobre isso, porque isso é uma coisa pra mim muito, muito louca. Legal. Porque eu sou dessas. De guarda, tem vinho que não é de guarda, isso, né? exato. O que faz uma uva ou um blend de uvas que tem ali dentro da garrafa dá essa perenidade pra não ser de guarda, e o que traz tempo pra ele poder amadurecer. Qual a diferença química, digamos? Bacana. Boa pergunta. Aliás, que é uma verdade que muitas pessoas têm como verdade que não necessariamente está correta. Que é a ideia de que vinho bom é vinho velho. A ideia de que quanto mais velho, melhor. Tem essa falácia mesmo. Tá completamente errado. 90% dos vinhos que são feitos para serem consumidos jovens.
Essa que é a verdade. 90%? É por aí. Caramba. Quase nenhum vinho pra envelhecer. Existem pouquíssimos vinhos que são feitos de fato para guarda. E cada dia o mercado tem menos paciência para esperar, justamente pelo que eu acabei de falar. Então, assim, vamos supor que vocês tivessem 2 produtos no mercado. Em um, você vai possivelmente me dar um lucro daqui a 30 anos. São os nossos vinhos de guarda. E no outro, você vai possivelmente me dar um retorno em 1 ano. O que você acha que o teu cliente vai escolher? Acho que pode falar, não, mas o retorno de 30 anos vai ser muito grande. Pode ser. Mas é daqui a 30 anos. Quem quer esperar? A gente vive numa era do imediatismo. A gente vive numa era do agora. Por isso que eu falo, pra mim A gente vive numa era de rede social. Comprar um vinho pra tomar daqui 5 anos. É agora. Então, as pessoas querem consumir agora. As pessoas querem comprar da importadora e consumir agora. E outra coisa, vinho se tornou uma coisa que não é barata. Vinho de alta gama é uma coisa cara. Para você ter uma adega em que você pode escolher o que você vai beber e o que você vai guardar durante 5, 10 anos, não é a coisa mais simples do mundo. Ocupa espaço, é caro, a adega em si é cara, gasta energia, assim, não é uma coisa trivial. Então, os produtores também estão mudando o estilo de vinificação para que os vinhos fiquem mais acessíveis quando jovens. E mais imediato. Porque ninguém quer esperar 30 anos para beber um vinho. Sim. E, cara, ninguém. Uma coisa que eu já ouvi eu tenho muito. isso pra esperar. Vamos supor, você foi lá e amou esse estilo de vinho aqui. Nossa, amei isso aqui, Xanã, mineralidade, é isso que eu quero. Aí você compra um vinho desse top pra abrir daqui 30 anos. E abre hoje. Só que Fica seu ruim. paladar mudou. Daqui 5 anos, o paladar já... Nossa, cara, o que eu tenho na minha adega? Aí você sai O paladar não retrocede, entendeu? O paladar não retrocede. Eu não bebo as mesmas coisas que eu bebia. E se eu beber um vinho de guarda antes do tempo, eu prejudico, né? Toda. Assim, fica ruim. Ruim não. Vamos né? lá. Cara, essa pergunta é muito, muito boa, porque eu recebo essa pergunta o tempo inteiro. Eu imagino. Então, a pergunta é a seguinte: o vinho, ele nasce bom e ele melhora? Ou o vinho ruim pode ficar bom? Essa é a pergunta. Correto. Essa é a pergunta. Correto. Tá. E a resposta é: nenhum vinho ruim fica bom. Tá. Nunca. Tá. Vinho bom nasce bom, só que ele melhora. Só Ele um parênteses bom e gigante fica aqui excelente. nessa Exato. resposta sua, assim. Isso quando eu tava começando, até hoje eu tenho dúvida, na verdade, né? Falam que o vinho, quando você abre ele, imediatamente após estar aberto, tem uns vinhos que tem um cheiro muito forte, tem um sabor muito forte. Põe no decanter que melhora depois. Tem essa história aí. O vinho não é bom, põe no decanter que melhora. Ou você deixa... Tem que abrir, né? Tem que deixar... Tem que deixar respirar. Respirar, exato. Respirar pra sempre. E o gosto muda. Isso é fato. Né? Não sei se melhora ou Por conta piora. de Mas ele fica mais tomável. Por quê? Cara, olha só, vinho Porque prazer. acho que mistura um pouco. Se você não é profissional, venha prazer. A gente tá de acordo. Vocês não são profissionais de vinho. Venha prazer. Eu sou Você bebedora. bebe vinho pra prazer, tá? A partir do momento que você trata o vinho como uma doença, eu acho isso um problema. Então, assim, ele não precisa respirar. Ele precisa de tempo, ele está estressado. Cara, desculpa, acho que não é por aí. Acho que se o vinho não tá agradável, ele não tá agradável, porque ele não é agradável. Ou ele não é agradável pra você. Mas ele não é agradável. O vinho tem que ser... Vinho é prazer, cara. Você tem que gostar do que você está bebendo. Se você trabalhou o dia inteiro, você terminou o seu dia, você abriu um vinho. Você pegou num sábado, num domingo com a pessoa que você gosta. Vou tomar de segunda. Não, essa história de... Segunda eu tenho que tomar também. Eu vou tomar de segunda. Essa história de abrir o vinho, botar no decanter e falar, não, bicho, calma. Espera meia horinha pra ele melhorar. Mas isso de fato acontece, tá? Assim, vamos lá. Existem vinhos que, às vezes, ele, por exemplo, tá comprimido. Às vezes ele tá um pouco apertado. O que eu quero dizer com isso? Ele realmente precisa abrir. É por isso que existe o termo abrir o vinho. Ele precisa abrir, ele precisa de oxigênio, precisa respirar. Com vinho natural, por exemplo, não quero entrar nessa vertente técnica, mas são vinhos que não têm química para deixá-los mais acessíveis, como um Big Mac. São vinhos que realmente... Tem vinhos que tem química? Todos. Olha só. Praticamente todos. Praticamente todos os vinhos que a gente consome têm produtos químicos inseridos nele para que ele esteja corrigido. Não fazia ideia disso. Quase todos. Assim, quase todos. Você sabe? Não. Com raríssimas Que é exceções. cultura, Não filho. fazia ideia disso. Quase. Eu achava que era assim, falando eu do meu lado leigo, tá? Que eu nunca pesquisei sobre. Pegava o vinho, a uva, fazia lá o processo de fermentação. A maioria das pessoas acha que vinho é uva, né? Não. Fale-me só. mais sobre isso, por favor. Esse tema é legal. Não fazia ideia disso. Uma curiosidade interessante. Não. A
a ideia de que vinho é uva é parecida com a ideia de que o mercado é dinheiro vivo. Olha só. Tipo, essa é a analogia. Sensacional. Existe um mundo químico insano atrás do mundo moderno de vinho hoje. Olha só. Então, existe um movimento de vinho natural, por exemplo, que são as pessoas que defendem uva. Uva e pronto. Tem um produtor da África do Sul, por exemplo, que eu adoro. Eu gosto bastante. Tá? Que faz uma linha chamada Baby Bandito, na verdade, que é o Testa Longa. E ele escreve no rótulo Made from Grapes, como uma brincadeira. Do tipo, É uma uva e cutucada. pronto. Legal. Porque isso é um movimento que existe hoje no mundo de vinho natural, porque eu vou dizer quase 99% dos vinhos que a gente consome não são só uva. O vinhedo é tratado da mesma maneira que soja é tratado para fazer Doritos, milho, ração. O vinhedo é tratado quimicamente para matar tudo que não é a uva ao redor. São vinhedos mortos, com cheiro de veneno. Caramba! Na hora da colheita e o vinho vai para tanque para fermentar, é inserido uma quantidade de produtos químicos insana. Na hora do engarrafamento, idem. Então, o vinho que você compra no supermercado, em geral, nada mais é do que uma receita química. É até uma brincadeira aqui, por que esses vinhos baratos não têm tanta ressaca, né? Exatamente. É exatamente relacionado a isso. Isso não foi provado ainda, mas qualquer profissional que você falar vai fazer um argumento claro, assim, categórico de vivência de que vinho natural vai te dar menos ressaca. Muita gente fala que é por causa de sulfito, que é um ingrediente que é adicionado em vinho industrial. A ressaca que Tem você fala é a dor de cabeça. Dor de cabeça. né? Pessoal, vocês já ouviram falar, ressaca de vinho é a pior que existe. Normalmente é porque é vinho ruim que foi tratado quimicamente. É isso mesmo, né? O vinho ruim dá mais ressaca. É o que ele falou, não é comprovado Eu já cientificamente, li um mas sim. lugar que trazem um porque ele viés tem muita positivo química. desse sulfito. O Mas sulfito faz bem. Então, o sulfito não faz bem, ponto. Tá? Isso não é discutido. Agora, o sulfito ele serve sim como um preservante. Então, o sulfito ele preserva a qualidade do vinho. Ele serve como uma capa. Uma capa de proteção para o vinho. Não acho sulfito um veneno, não acho sulfito horrível. Uma pessoa como eu consigo te falar se o vinho tem muito ou pouco sulfito quando eu provo. Eu consigo te falar se o vinho tem sulfito ou não quando eu provo. Porque eu tenho um paladar treinado, é meu trabalho. Tá? Mas assim, o sulfito, por exemplo, ele protege o vinho. Ele literalmente funciona como uma capa protetora, como uma blindagem de um carro. Isso é um sulfito. Então, ele protege o vinho para viajar. Ele protege o vinho de envelhecimento. eu sou o sulfito dos investimentos. Verdade. Acabei de me achar Então, aqui. o sulfito ele funciona dessa maneira, mas então eu não acho o sulfito de todo mal. Assim, quantidade baixa de sulfito. Claro. Agora, se você bota uma quantidade de sulfito exorbitante, que os produtores botam, tá? Você cria uma capa em volta do vinho que uma pessoa como eu não consigo chegar no vinho. A única coisa que eu consigo provar é sulfito. E sulfito é um ingrediente químico, cara. Assim, eu já tive a oportunidade de cheirar sulfito puro. Cara, é cheiro de... Já cheirou álcool 70%, óbvio. Agora, depois da pandemia, todo mundo. Mas assim, você já cheirou absinto? Já cheirou coisa tipo 99% álcool, 90% de álcool? Sulfito é mais forte que isso, cara. É um cheiro de álcool insano. É cheiro de veneno. Tipo, o negócio entra no teu nariz de uma maneira... vinhos que a gente compra, normalmente são os mais baratos mesmo, que eles têm um cheiro forte de álcool. É isso? Não, isso é álcool. É álcool Isso é desequilíbrio mesmo. de álcool. Tá. Isso é desequilíbrio de álcool. Mas eles são vinhos extremamente tratados. Eles são tratados... Para você conseguir produzir uma quantidade de vinho em que você consegue repor no supermercado Eu ia perguntar isso a agora. todo momento. Porque qualquer dia do ano, qualquer ano que você for no supermercado, você vai achar alguns rótulos lá. A gente não precisa citar nomes, mas tem Sim. rótulos que a qualquer dia da semana, qualquer época do ano, você vai ter. Exato. Tá? Vinho é um troço anual. É um troço sazonal. Você tem a colheita, você produz vinho todo ano. Não tem, se eu quiser agora fazer vinho, é impossível no Brasil, por exemplo. Não dá. É uma vez por ano. Para você ter aquela quantidade de vinho em que você consegue abastecer cadeias como supermercado a todo momento e acabar com a sazonalidade, você precisa, assim, é necessário que você crie uma linha de produção, como você cria de um Doritos. Ponto. Qualquer dia do ano que você entrar em qualquer loja, você vai achar um Doritos. Ponto. Por quê? Porque ele é tratado como um produto industrializado. E esse romantismo que existe com vinho
Na vida real não é dessa maneira. Então, assim, você precisa tratar ele como um produto de cadeia de produto, esteira de produto que você está ali fazendo um troço industrializado que vai sempre ser igual. Um vinho desse supermercado, a safra 24, safra 23, 22, 20, é idêntico. Porque ele é tratado da mesma maneira que um Big Mac é tratado. Ele é um produto industrial, ponto. Ele é feito como um produto industrial. E esse é o propósito dele. E tá tudo bem. Só que as pessoas romantizam isso como se fosse tipo, não, é um produto vivo, é uva. Não é, cara. Não é. Tá? Não é. Se eu não me engano, os vinhos mais baratos nem tem a safra, né? Tem muito vinho Tem muito na faixa de vinho 40 safra, que tem mais que não tem o ano. É verdade, que nem coloca um ano. Nem tem, cara, não é uva. Assim, tem pouca coisa ali, na verdade. E do mesmo jeito, assim, eu lembro que eu fiz uma degustação uma vez, que foi Chile. Eu tava no Chile. Ali no Vale, em Maipo, eu tava. E aí eu provei um vinho, e o vinho que tinha 100 pontos, ele era da safra de 2018. Não tinha para vender. E aí eu comecei a ver isso, não tem nada a ver, que ele falou, né? Não tem nada a ver com o fato do vinho ter uma safra muito antiga, dele ser mais velho, dele ser mais antigo. É aquela safra. No Chile, em 2018, foi uma baita de uma safra. E aí eles fizeram o melhor vinho. Porque acho que tá tudo ali meio próximo. Então, assim, vai muito a safra de acordo com o que aconteceu no clima, naquele momento. É que nem relógio, relógio... Os fabricantes de relógio, eles fazem uma linha. Aliás, eu vi que você estava com um semestre bonito relógio. Eles fazem um relógio ali, eles fazem uma edição limitada daquele relógio. E tá tudo bem. Se você quiser comprar esse relógio agora, novo, é difícil de comprar. Então, convinha isso. Tipo, as pessoas que respeitam a agricultura... eu sou formado em ciências ambientais. Então, por acaso, eu tô inserido nesse mundo. Assim, se você respeita o ciclo da agricultura... Você quer comer morango fora de época? É impossível. É impossível. Como é que você come morango todos os dias? Você precisa de alguma maneira criar um morango num momento em que a natureza não quer criar aquele morango. É a mesma coisa com vinho. Então, assim, o único jeito de você conseguir produzir 1 bilhão de garrafas em que todas têm o mesmo gosto é se você tratar aquilo ali como se fosse um Doritos. Toda caixa de sacos de Doritos que você abre é o mesmo. Que bom, eles conseguiram criar uma forma, mas é isso, a vida é essa. E quando você fala de vinho envelhecido, não tem uma forma, porque cada vinho envelhece de uma maneira. O armazenamento importa muito, muito para o envelhecimento do vinho. Então assim, você deixar um vinho aqui, ou você botar ele dentro de uma adega, ou você botar ele no sol, ou você botar num lugar que tem variações de temperatura, até vibração faz muita diferença ao longo dos anos. Por exemplo, a gente que é leigo no assunto e tudo, sei lá, a pessoa que tá vendo a gente aqui, né? Que tenha 10, 20 rótulos em casa. Qual é o melhor jeito para quem não tem uma adega específica, então tenha uma parede que põe os vinhos ali? É em pé? É na diagonal? É 180 graus? Qual é o melhor? Então a pessoa é a seguinte, a pessoa não tem adega. Não tem adega. Ela perguntou da climatizadora. Não, eu falei, vale a pena climatizadora que chama? A adega vale a pena se você vai guardar por mais de ano um vinho, né? Então, a adega vale a pena pra todo mundo que quer envelhecer vinho. Envelhecer vinho, que eu quero dizer. Isso de você ter realmente o espaço lá. Uma adega. Uma adega mesmo. Climatizada, com controle de temperatura. Tá. Pra que você possa guardar seus vinhos. Vale a pena ter uma adega. As pessoas falam, eu deveria ter adega? Qual é o seu consumo de vinho? Não, eu compro vinho, eu devo ter uns 6 vinhos em casa pra abrir assim no final de semana. Cara, não precisa de adega, cara. Não precisa. Agora, vamos lá. Cuidados básicos. Longe do sol. Num lugar em que não tem uma variação muito grande de temperatura. No lugar mais fresco possível. De preferência deitado. Então, por exemplo. Eu deixo os vinhos no meu quarto. Toda noite eu ligo o ar-condicionado. Tá. Aí você deixa os vinhos no quarto. Toda noite você liga o ar-condicionado. Ou seja, ao longo de 24 horas, o seu vinho varia... De temperatura. De tempo gigante. Péssimo. Não faça isso. Eu vou fazer isso durante uma semana. Tá. Não é ideal. Ok. Vou fazer isso durante um ano. Cara, estragou o vinho. Pode porrá-lo. O vinho não vai estar bom. Assim. E vinho na geladeira? Vinho na geladeira é muito bom se você vai consumir nas próximas 48 horas. O problema da geladeira é duplo. O problema da geladeira a geladeira é fria demais. O frio contrai. A gente sabe disso. A rolha do vinho fica muito contraída. E ela resseca. Não, mas porque a geladeira é muito seca. E a questão de você abrir o vinho, aí ele tá aberto, aí ele vai pra geladeira. Tá bom. Vou chegar aí. Mas assim, guardar vinho na geladeira. Vai abrir em pouco tempo? Ok. Beleza. O problema é principalmente o da rolha, porque a rolha, ela fica muito contraída. E aí ela racha, em geral. Esfarela. E aí você tem microoxigenação no vinho.
Então, quando a rolha fica muito entendi. contraída, ela resseca, ela Entendi. racha, entra oxigênio, vinho oxida. Ah, Esse é um problema. Segundo problema, em geral as pessoas abrem a geladeira ao longo do dia, todos os dias. E aí você tem variação de temperatura. Porque a Ele geladeira não não é pode uma sofrer constante. com variação de Ele temperatura. sofre muito com variação de temperatura. Aí, pro teu ponto, é sobre abrir um vinho. Onde eu guardo e quanto tempo ele dura? Primeiro, eu tô querendo falar disso há um tempão, ainda bem que você me perguntou isso. Eu odeio quando o influenciador de vinho vira e fala assim, não, quanto tempo dura o meu vinho? Dura de 3 a 5 dias. É mentira, cara. É mentira. Tem vinho que dura 1 semana. Tem vinho que dura 2 semanas. Aberto? Tem vinho... Olha só. Tem vinho que não dura 1 dia. Eu tive que tomar antibiótico e fiquei 15 dias e eu tinha um vinho aberto e ele tava funcionando, tá? 2 semanas? Cara, tem vinho Tomar que antibiótico. aguenta. Eu sei que aguenta porque é um dos meus produtores preferidos de Portugal. Inclusive, eu posso falar o nome dele, que é o Paulo Coutinho, que eu sou amigo pessoal e acho os vinhos dele, assim, extraordinários. Eu fiz uma degustação com ele em que ele me serviu o mesmo vinho, um aberto com 1 dia, um aberto na hora, um aberto com 1 semana, um aberto com 1 mês. 1 mês? O mesmo vinho. Idêntico, o mesmo vinho. Que isso? E aí, o vinho não era igual, Sim. mas o vinho tava não muito tava longe ruim. de ruim. Pelo contrário, tava super Mas interessante. ele era muito alcoólico? Era o quê? Não, os vinhos dele tem 13 Mas de e aí, eu ponho esse vinho na geladeira ou eu deixo ele? Eu tendo a guardar na geladeira porque eu moro no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um inferno de calor. É bem quente. É uma sauna viva. Então, o calor não faz bem pro vinho, em nenhuma hipótese. Então, eu guardo na geladeira. Eu prefiro guardar na geladeira porque ele fica um pouco mais fresco. É um ambiente seco. Então, assim, Não machuca. eu não então. guardo muito vinho, já começo por aí. Eu bebo vinho. Mas, isso dito, se eu abrir um vinho... A pergunta é, abri um vinho, sobrou meia garrafa. O que eu faço com esse vinho? Exatamente. Guarda na geladeira. O ideal é você minimizar a quantidade de oxigênio. Por exemplo, essa garrafa aqui. A gente tem isso aqui vazio. Tem muito oxigênio dentro dessa garrafa. Se botar uma rolha aqui, todo esse oxigênio aqui Travou. tá oxidando o líquido que sobrou. Se eu guardar uma garrafa que tá até aqui, tem muito pouco oxigênio para oxidar esse tanto de líquido. Então, no fim do dia, é uma matemática de oxidação. Quanto mais oxigênio tem na garrafa, mais o vinho oxida. Mais fácil ele deteriora. Quanto menos oxigênio tem, menos ele oxida, mais devagar ele deteriora. A ideia, fundamentalmente, é essa. Aí tem vários aparelhinhos que retiram oxigênio. Eu ia já só vi, falar deles, Beleza. né? Se você quer usar isso, bacana. Eu nunca guardei vinho suficiente para isso fazer diferença. Eu também não. Se faz diferença ou não. Quimicamente, se você parar para pensar, é para fazer diferença. Porque, na teoria, tem menos oxigênio. Correto. Logo oxida mais devagar. Mas eu não acho que você abrir um vinho e beber ele 1 semana depois, o vinho vai estar bom. Em geral, pode achar um que vai estar bom, ok. Mas a regra é que não vai estar bom. A regra é que vinho abriu, bebeu. A regra é essa. Abriu, bebeu. Quero guardar para amanhã. Ok, guarde. Quero guardar por experimento, por 1 dia, e eu provo todo dia. Eu faço isso muito. Guardar um vinho, provar ele no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, 4 dias depois. Por quê? Para ver quanto que o vinho aguenta. Para ver qual é a potência da fruta dele, da acidez. Para ver se o vinho ainda tá vivo depois de 2 dias ou não. Isso me interessa do ponto de vista profissional, de curiosidade. Agora, a ideia de que existe uma regra de que todo vinho aberto na geladeira aguenta 3... Cara, não, isso tá errado, é mentira. Quem tá te contando é mentira, tá? É mentira. Pode ser que esteja fantástico, pode ser que esteja uma p***. Essa que é a verdade. Tipo, não tem regra. Depende inteiramente da qualidade do vinho, cara. A ideia de que você consegue criar uma regra pra... depois de 3, 5, 7, 10 dias o vinho vai estar dessa maneira, cara. Isso é um absurdo. Tipo, isso seria equivalente a eu te dizer como o mercado vai estar daqui a 3 dias. Qualquer pessoa que te falar está mentindo. A gente está vivendo um momento de estabilidade. Correto. Ok, beleza. Ou instabilidade. Beleza. Até alguém falar alguma coisa na TV e essa estabilidade. Tipo, como é que vai estar o dólar daqui a 3 dias? Se as pessoas soubessem, não teria mercado. Exato. Esse é o ponto. Então, assim, cara, esquece. Esquece a ideia de que existe uma regra para guardar vinho que vai aguentar tanto tempo. É mentira. Não existe. Agora, posso falar uma coisa que é impressionante? A gente está falando com o jovem do vinho. Da onde veio essa paixão, toda essa técnica? Gente, eu queria que você falasse um pouco de você, porque assim, é impressionante pra gente que tá vendo aqui, toda a tua dedicação, toda a tua técnica. Quero entender da tua história, eu acho que isso pra contextualizar, né? A gente, até como que a gente chegou até ele, assim, a gente segue ele no Instagram, né? Isso na pessoa física da gente. Então, eu falei, poxa, por que ele não pode participar de um podcast nosso? Entende tanto, é um tema interessante que a gente...
a gente gosta. Olhando pro vinho, é um negócio assunto muito mais gostoso, é divertido. pessoal, né? Não tem tanta formalidade. Vinho é companhia, né? Exato. Vinha prazer, Exato. primeira coisa. E a segunda, com certeza, a companhia. Eu sempre falo isso que as pessoas não acreditam, né? Mas assim, é verdade. Eu não bebo sozinho nunca. Nunca. A chance de eu chegar em casa e abrir uma garrafa de vinho é 0, sozinho. Nenhuma. Se não tenho companhia... É que eu tenho prazer da minha companhia. Não. Olha só. Sensacional. E eu escuto esse argumento e eu bato palma pra pessoa que fala isso. De verdade. É que o vinho faz parte do meu 9 to 5, né? Tipo assim, de 9 às 5 eu tenho vinho na minha vida. Então, quando eu chego em casa... É verdade. É outro contexto. O vinho pra mim é sobre as pessoas, se eu tivesse justamente. que O vinho prazer é sobre pessoas. meia-noite... Legal. Mas é isso. Tipo, vinho pra mim é sobre compartilhar... Quando eu tô fazendo prova técnica, é claro. Mas a coisa mais legal do vinho é você compartilhar uma garrafa com alguém. Com certeza. A gente falar do vinho, a gente ter um momento com o vinho. É Com sobre certeza. isso, entendeu? Sempre foi sobre isso e sempre vai ser sobre isso. Então, pra responder a tua pergunta, desculpa, eu te cortei. Não, cortou não, imagina. Era mais pra complementar. A gente segue você na física, né? Então achei que você não tem muito interessante pra trazer pro podcast. Mas assim, conta um pouco pro público, né? Como você começou, por que o Luiz tá aqui também, por Claro, então, eu acho que é importante dizer que o Jovem do Vinho hoje em dia é uma empresa, com CNPJ, e uma empresa que precisa de várias partes para funcionar, e partes complementares. Então, e aí respondendo a sua pergunta, eu sou uma pessoa obcecada pelo que eu faço. E eu sou obcecado em várias vertentes. Então, assim, eu comecei a correr, fui correr maratona. Rapidamente. Decidi aprender a falar francês e comecei a ter aula todos os dias. Assim, então, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto daquela coisa de verdade. E vinho foi uma coisa que me pegou de uma maneira bizarra, que eu vou explicar a história. Mas o ponto eu sou obcecado por vinho. Mas uma empresa de vinho é uma empresa antes. Assim como champanhe, vinho espumante é vinho antes, uma empresa de vinho é uma empresa antes. Então, assim, a parte de eu ser obcecado por vinho é fantástica e a empresa não funciona sem ela, mas ela precisa também de pessoas que são obcecadas por empresa. Por pessoas que são obcecadas por empreender, que não sou eu. Que é o Luiz, por acaso. Então, o Luiz, na verdade, eu trabalhei com o Luiz há anos atrás, quando a gente trabalhava em importadora, o Luiz era meu chefe, curiosamente. Olha só. E ele foi o melhor chefe que eu já tive, porque ele me forçava a fazer coisas que eu era horrível, mas que era importante eu ter uma noção básica, e de maneira bastante convidativa, e do ponto de vista de eu sei que você tá tentando fazer um troço que você é horrível. Porque o Luiz me ensinou a usar Excel, por exemplo, porque eu sou horrível de Excel. E o Luiz é o melhor cara de Excel que eu já conheci na minha vida. Hoje em dia. Não, isso é a vida, cara. O Luiz é o melhor cara de Excel que eu já vi na minha vida. O Luiz, cara, ele tinha reunião comigo, enquanto ele tava falando comigo, ele tava com essa mão aqui, montando planilha, que conectava com outra planilha. Tipo assim, é uma coisa maluca. E pra mim aquilo era impensável. Eu gastava 2 horas pra fazer um proc no Excel. E o Luiz me ensinou tudo que eu sei de Excel. Ele era um cara impressionante, assim, do ponto de vista de operacional e back-office. A gente brincava que o Luiz, ele tinha a habilidade de desculpa o palavrão, mas ele tinha a habilidade de cheirar merda. Então, assim, ele sabia quando ia dar problema antes de dar problema. Que é uma habilidade excepcional para uma empresa. E enfim, a gente se conheceu lá, eu acabei saindo da empresa para seguir outro caminho. O Luiz ficou lá mais tempo e quando ele saiu da empresa, ele mandou uma mensagem, falou, cara, eu tô prestando consultoria, acho que a gente pode trabalhar junto. E ele veio para prestar uma mentoria, na verdade, para minha empresa e virou sócio. Legal. Então, hoje em dia, o Luiz é o COO da empresa e toda a parte operacional que eu não sei fazer, e não só não sei fazer, eu não gosto de fazer, essa que é a verdade, o Luiz é a melhor pessoa do mundo para isso. Então a gente é extremamente complementar, porque eu gosto de falar, eu me sinto muito à vontade em podcast, em entrevista, eu tenho o meu podcast também, assim, é uma coisa que para mim é muito natural, provar vinho é uma coisa muito natural, conduzir degustação é uma coisa que eu acho que eu tenho um talento para isso, mas a parte de, por exemplo,
olhar planilha é uma coisa que eu detesto fazer. Então, é um privilégio ter uma pessoa como o Luiz que gosta. O Luiz olha uma planilha, o olho dele brilha, como o meu brilha quando eu olho para um vinho. É incrível. Então, eu vou passar a bola aqui para você, mas fala um pouco de você, porra. Você gosta de vinho, né, Luiz? Gosto de vinho. Cara, eu sou mais cervejeiro do que do vinho, por Sério? curiosidade. Olha Assim, só. eu era da Ambev antes de entrar. Mas você é engenheiro também, né? Sou engenheiro. Engenheiro. Eu sou engenheiro também. O engenheiro, naturalmente, na faculdade, ele é impelido a gostar de não cerveja. tem como não gostar de cerveja, Não né? tem como. Mas eu sempre gostei de negócio, eu sempre tive o sonho de ser executivo de empresa grande. Eu tinha certeza que minha vida era numa empresa grande, eu ser executivo. Então, comecei minha carreira em empresa grande. Quase fui parar no banco de investimento, inclusive. Olha só. Prestei processo num banco de investimento e numa empresa de varejo. Aí passei nos dois, falei, cara, pra onde eu vou? Fui pro varejo e assim fiquei. E aí, quando eu tava na Ambev, uma ex-gestora minha era casada com uma Lísia na época, que é o presidente da importadora da Cellar. Então foi assim que eu entrei no mundo do vinho e sempre apaixonado por negócio, cara. O vinho pra mim é um SKU, é um produto que tem margem, cara. Cara, ele é muito engenheiro, né? Cara, eu compro por tanto, vendo por tanto e como que eu operacionalizo essa venda, né? Vou ter que entregar, como jornada do cliente, sou apaixonado por isso. Tinha um chefe que falava, entra porco, sai linguiça, né? Qual que é essa equação aqui dentro? E fiquei 4 anos importadora, era sempre a pessoa de estratégia comercial, a pessoa de fazer business case e tudo mais. E aí tive a oportunidade de trabalhar com o Thomas no que ele é pior. Ele cuidava do clube de assinatura, da parte de operação do clube de assinatura, que era planilha e mais planilha. Então, quem assinou, quem já recebeu o vinho, quem não recebeu, e o Thomas é realmente Muito ruim. tem oportunidades para melhorar. E aí, rapidamente, a gente teve essa visão que ele não era tão bom, e ele foi pro comercial. E ele realmente era diferenciado no comercial. E a hora que você conversa com ele, naturalmente você vê que ele é um cara extrovertido, comercial, fala muito bem, né? Conquista a audiência muito bem. Então a gente sabia disso, não à toa ele se tornou um grande vendedor e saiu da empresa para seguir no mundo comercial, né? Em outra área no momento, mas enfim. Aí eu fiquei nessa empresa até dezembro, e aí decidi sair para ficar um tempo sabático e tudo mais. Na volta comecei a fazer consultoria de negócio. Até foi uma provocação de um ex-gestor meu que já estava dando consultoria. Ele falou, cara, por que você não faz isso? Você gosta disso? Enfim, Você é bom nisso. mandei mensagem pro Thomas e fomos lá. Falei, cara, vamos dar consultoria. Ele começou a me apresentar o modelo de negócio, o time dele começou a mostrar o modelo. Eu falei, cara, tem muito dinheiro aqui. Então, muita coisa que eu já tinha visto na importadora. Né? Muito. O Brasil, ele é muito carente de serviço de vinho. Ele é. Tem bastante importadora vindo, poucas estão se tornando grandes, mas o fato é que tem muita gente começando a importar vinho. Tem mesmo. Mas pouca gente fazendo serviços de vinho. E ainda menos ainda, pouca gente capacitada para oferecer serviços de vinho, né? E acho que as pessoas também não sabem onde procurar. Perfeito. Eu acho que é o grande... Na verdade, eu acho que é duplo, que é o seguinte, as pessoas não sabem onde procurar, verdade. Mas ao mesmo tempo, o mercado é muito pouco capacitado. Vinho é uma coisa muito cara. Vinho de luxo, vinho, quando eu digo de luxo, assim, vinho de alta gama, vinho não é um produto barato, ponto, tá? Em geral, vinho não é um produto barato. Então, é muito difícil para uma pessoa normal, uma pessoa média, que se interessa por vinho, ter litragem, o que a gente chama de litragem, provar muitas coisas. Por quê? Porque cada garrafa de vinho custa 200, 300, 400, 1.000, 2.000, infinito. Entendeu? Eu vi então, que tem 25 milhões, gente. não, Essa semana eu postei isso. tem Eu vinhos... vi na Forbes. É que é o mercado Tem de secundário 37 a 5 milhões. Tem vinhos insanamente caros, mas assim, quando a gente fala de vinhos de importadora, a gente tá falando de vinhos que começam em R$200, na grande maioria. Não é Eu barato. acho que eu acho que assim, na verdade, hoje é o que a gente coloca como ok, não sei. Mas, Ou é o vinho honesto claro. que a gente fala, bacana, Quando eu falo de custo-benefício, eu falo abaixo de 300. hoje em Quem dia. começa a tomar vinho não começa por 200. Isso é fato. Não. Perfeito. Fato. Perfeito. Vai começar Mas a casa de rapidamente 70, você chega lá. 80. Mas falando em números de mercado, Você chega muito rápido. Muito nos rápido, 200. muito rápido. o mercado acima de R$100 só vale 10% do que vale o mercado inteiro de vinho importado. É muito pouco. Caramba. O mercado de vinho importado é concentrado em Argentina e Chile na faixa de até R$70. Eu ia falar isso. Eu acho que as Isso também. pessoas, elas estão nessa faixa. de A maior 70. importação- Essa é a massa do vinho importado. A maior importadora do Brasil é um supermercado. A maior importadora do Eu Brasil imagino. é um supermercado. Então, assim, imagino. Isso é uma loucura. então a galera não tem a cultura do vinho. Então, o vinho é um alimento. E que tá ótimo, cara. Isso, tá tudo e bem. compra no mercado E tá tudo mesmo. certo, A grande, não tem problema. Né, a grande maioria. Não tem acho problema. que- Agora, Vocês denotam essa acho que essa preferência, essa predileção para um vinho mais barato seria por conta da nossa cultura, do brasileiro em geral não tomar da vinho? falta de conhecimento, Ou, né? Acho que ou talvez do ponto da gente não se interessar mesmo pelo vinho, por ser um negócio novo aqui pra gente. eu acho que é uma mistura de tudo. Eu não tenho como te dar uma análise assim, é isso ou é aquilo. Eu acho que é uma confluência de vários fatores.
Porém, eu acho que, voltando pro ponto, eu acho que assim, o brasileiro ele não sabe aonde procurar. Isso é fato. Por quê? Até muito pouco tempo, não tinha ninguém dizendo pra ele aonde procurar. A ideia da influência, do influenciador de tudo isso não existia. Então, isso é uma ideia muito moderna. E o segundo ponto é que o vinho, até pouquíssimo tempo, e eu tô falando das maiores importadoras do país, era um produto que era vendido por pessoas que eram zero capacitadas, pelo motivo que eu acabei de falar. Porque era muito difícil de você se capacitar. Era, assim, você faz uma escola de sommelier, beleza, fofo. Você gastou 6 meses, assim, não, tô falando sério, assim, você fez um curso pra aplicar no mercado financeiro, você passou 6 meses aprendendo, você tá pronto pra gerir 1 bilhão? Não. É óbvio que você não tá. Óbvio que você não tá. E as pessoas fazem um curso de sommelier, e todo o meu respeito aos sommeliers do Brasil, porque é um emprego que não é valorizado no nosso país, Também e que acho. as pessoas se ferram pra estar lá e fazem por amor, porque realmente gostam. Então, assim, todo o meu respeito aos profissionais da área. Porém, o fato é que é muito difícil você se capacitar. Você vai pra Borgonha todo ano? Não vai. Porque assim, é impossível financeiramente. Você vai visitar as regiões vinícolas do mundo? Não vai. Porque não tem como. Não tem como. Você vai provar 100 vinhos por dia? Não vai. Possível. Impossível. Não tem como. Então, você tem várias barreiras aí. Várias barreiras pro profissional da área. Então, o cara é muito pouco capacitado. E aí, o que acontecia? A pessoa era tipo, sei lá o quê, vendia jeans, e aí deixou de ser vendedor de vinho. E aí trata o vinho como se fosse um jeans. Só que não é. Não é. Existe um mundo de uvas, de regiões, de produtores, de tudo. Só que a pessoa não pode provar isso aqui. Então, a pessoa que tá te vendendo isso aqui, não é o caso desse vinho, dessa importadora, mas a pessoa que tá te vendendo esse vinho nunca provou o vinho. É como se você falasse com uma pessoa que tá ali estocando as fileiras do supermercado. Por exemplo, você chega pra pessoa e fala assim, cara, qual desse caviar aqui é melhor? A pessoa só tá te servindo o caviar, ela não provou o caviar, entendeu? Qual desses 18 Uma tipos de percepção arroz diferente. aqui é melhor? Provavelmente ela vai vir com um texto pronto, que é meio que um mini currículo que A tem pessoa ali não do sabe produto. pronunciar. Até ontem, as pessoas não sabiam pronunciar o nome do vinho que elas estavam vendendo. Essa que é a realidade, tá? Você vai para as maiores importadoras do país, essa é a verdade. Você vai para as maiores importadoras do país e a pessoa não sabia falar o nome da uva. Falava Chenin Blanc. Chenin Blanc. Entendeu? A pessoa não sabia o que ela estava servindo. Essa é a verdade. E as pessoas aceitavam que a pessoa que estava te vendendo o vinho era só mais um prestador de serviço. Era só mais uma pessoa que podia estar vendendo camiseta e estar vendendo vinho. E tá tudo bem. E recentemente isso está mudando. As pessoas estão falando de vinho, falando de maneira profunda, falando a nível de produtor, falando de safra. O mercado está extremamente mais capacitado do que ele estava 5 anos atrás. Extremamente. A trajetória é extremamente positiva, que não é diferente do que aconteceu com o mercado de investimento. Não, Correto. Entendeu? Depois que a gente, depois que o mercado, por exemplo, de agente autônomo, como vocês são, vinculados a XP, nasceu, hoje em dia você tem infinitamente mais assessores de investimento do que você tinha há 10 anos atrás. É um fato. E que bom. Porque aí você fala, tem muita gente autônoma que tá falando besteira? Óbvio que tem. Óbvio. Mas hoje você tem como avaliar. Exatamente. Você tem como avaliar e você tem oferta. Perfeito. E a partir do momento em que chega uma pessoa pra você que tá falando um monte de baboseira, você pode falar, não, mas você tem uma referência de quem não está, de quem está falando uma coisa boa. Você tem um nível uma coisa correta. E com vinho, isso está acontecendo. Então, cada vez tem mais gente capacitada falando de vinho, o que é ótimo para o nosso país, porque aumenta o consumo e aumenta o consumo consciente. Deixa de ser uma coisa em que a pessoa vai no supermercado, compra para fazer o jantar com a pessoa querida e vira um troço em que a pessoa reflete, pensa, aloca parte da renda para esse produto. Isso é o que o vinho está se É tornando. um investimento, né? Pode ser. Em momentos, né? Pode ser. Um investimento em meio mito momentos. essa parte de ser um investimento, pra ser bem sincero. Se você é do mercado de vinho, pode ser investimento. O Thomas comprar um vinho caro, pode ser investimento pra ele. Se eu comprar um vinho caro, eu vou morrer com ele na mão. É um bom ponto. Mas da sua pergunta, eu concordo 100% com o Thomas falou, dessa parte de confiança na recomendação e tudo mais, mas eu vejo ele de forma mais numérica, do porquê o mercado tá até R$70, né? A gente tem uma questão macroeconômica no Brasil. O Brasil é um país ainda com uma média salarial baixa, né? Eu vi lá 4, 5 mil reais a média salarial no Brasil, que já dificulta. E se você vai na Europa, por exemplo, a gente pode fazer uma conta de padeiro. Se você vê um vinho no mercado a 6 euros, você pode fazer vezes 20, que vai ser o preço aqui no mercado aqui no Brasil. Então, vinho de 6 euros vai ser R$120 aqui no mercado do Brasil.
cara, a hora que a gente faz essa conta, 26 euros na França, É uma discrepância. é um vinho de significativa. entrada. É. Não é caro para uma pessoa classe média na França comprar 26 euros. Não tem como falar que isso é caro, uma garrafa de vinho. Agora, R$120 num vinho aqui no Brasil, uma pessoa classe média, é puxado. Já. Aí soma com o fato dele não ter a menor ideia do que esperar desse vinho de R$120. Perfeito. Então ele fala, cara, eu vou gastar R$120 numa coisa que eu não sei se eu vou gostar. Não, você tá jogando... É literalmente loteria. É loteria, Eu pura. trabalho há 4 anos no mundo do vinho. E quantas E eu vezes você vê passo a o pessoa dia falando inteiro, assim, cara. eu bebi e é igual. Não. Não, pra Até mim não porque, fez foi o que eu diferença. falei, o paladar é um músculo. O paladar é uma coisa que você adquire. A ideia de que você... Claro, é óbvio que existem pessoas talentosas mais do que outras, em qualquer Qualquer âmbito da vida, segmento, Ponto. projeto. Mas tem que ser trabalhado. Se você for o corredor que a gente estava falando, né? Se você for o corredor mais talentoso do planeta e você não treinar, você não vai ganhar corrida. Fato. Se você for um cara de um analista de investimento muito talentoso, mas você nunca leu um livro, você nunca assistiu um podcast, você nunca buscou referência, você não vai ser o melhor que você pode ser, porque você não está atingindo o seu potencial. E o paladar é a mesma coisa. Claro que existem pessoas mais talentosas do que outras, porém, é um músculo, é uma coisa que você precisa treinar. Você precisa treinar o paladar, você precisa estar provando consciente. Porque é uma coisa que eu escuto muito, as pessoas viram pra mim e falam assim, mas eu... Engraçado, é uma crítica que eu recebo, né? Talvez pela minha idade. As pessoas falam assim, porra, mas eu bebo vinho há 30 anos. Como é que você vai vir falar de vinho pra mim? Mas Você é não que tem 30 anos de isso, idade. né? É Mas verdade. se você somar o ano Mas- que o cara provou e comparar o que você já provou de vinho, é muito mais do que a pessoa em 30 Mas a anos de gente vinho tem. sofre a mesma coisa que os assessores, né? A grande maioria são jovens. São jovens. É claro. E o investidor, ele tá há 30, 40 anos investindo. Perfeito. É exatamente a mesma Mas coisa. mas a ideia é essa, só que assim... Só que você vive aquilo. Exatamente. Né? Primeiro... O teu mundo é Não é aquilo. um hobby seu, não. Não é É a sua profissão, exato. seu Exatamente. ofício. Eu não tenho a minha empresa É. e eu tenho 10 milhões pra alocar com vocês. É. Tipo, a minha empresa são os 10 milhões. Tipo, o meu business, desde o D0, é isso. Todos os dias. É. 7 dias por semana. Quantos vinhos você falou pra gente que você experimenta por... Você Que é um número que, às vezes, as pessoas ficam chocadas, né? As pessoas acham que você bebeu uma Bebeu, garrafa de vinho. exato. Você não bebeu uma garrafa de vinho. Mas, assim, nos últimos 12 meses, eu devo ter provado perto de uns 20 mil vinhos. Mas por quê? Você bebeu 20 mil garrafas de vinho? É óbvio que não. Tá? Óbvio. Não sou alcoólatra. Né? Só que você, por exemplo, eu sou jurado da Vinibraesp, que é a maior feira de vinho brasileiro, do Brasil. E você vai na Vinibraesp e um dia você prova 200 vinhos. A minha vida nos Aquele últimos... que você falou que você prova. Você prova Eu não consigo isso aqui, nem imaginar essa Você prova situação isso do aqui cuspir. e você cospe. Você não bebe nada. Assim, é muito comum, inclusive, na vida do profissional, você provar 1000 vinhos numa semana e não beber nenhum. Isso acontece, por mais triste que isso possa parecer, mas essa é a realidade. Porque você visita um produtor, e a minha vida no último ano, e isso aí pode entrar no meu Instagram pra ver, minha vida no último ano é viajar sem parar visitando o produtor. Sem parar. Eu fui pra Borgonha nos últimos 10 meses, eu acho que fui pra Borgonha 7 vezes. Fui pra Champagne 7 vezes. E você tem uma rotina por essas viagens? Não, eu não tenho rotina. Não tem época do ano, não tem sazonalidade? Não, tem momentos que é ruim. Tem momentos que é ruim de ir. Por exemplo, colheita é uma época muito ruim pra você visitar. Tô falando Correria, né? Tô falando pro pessoal de casa, né? Pro pessoal de casa. Fala assim, qual é a melhor época pra visitar... Eu vou falar da Borgonha, porque é um lugar que eu conheço bem. Qual é a melhor época pra visitar Borgonha? Cara, Borgonha é boa. Depende se você gosta de frio ou não, né? Porque a França é frio. No inverno é frio. Agora, quando você não deveria ir pra Borgonha? Cara, setembro, outubro é complexo. Tipo... Porque é colheita. Porque é colheita. E colheita, ninguém tem tempo pra você. Aí você fala, não, mas eu vou visitar as grandes casas. Ok, cara, as grandes casas têm equipe. Entendeu? As grandes casas... Vamos pegar um banco. Se você tem 500 funcionários, se é um momento de crise ou A não... analogia é boa. Assim, a pessoa que tá no front desk, a pessoa vai estar lá. 7 dias por semana. Entendeu? 365 dias no ano. Tem gente pra te receber. Tá tudo bem. Agora, você quer falar com o CEO da empresa, é um pouco mais complexo. Então, assim, produtor pequeno... O produtor é o CEO. Tipo, você não tem equipe. tem Ele cobra o escanteio e faz o gol, né? Cara, exatamente. Tipo, o cara tá montando no trator ali, dirigindo. Ultrafamiliar. A mulher dele tá fazendo boleta. Tipo, essa é a realidade. E as pessoas romantizam, tipo, não, é o produtor. Tem 4 pessoas trabalhando. O cara tá com o disco rasgado. Essa é a realidade. O cara podia estar plantando outra coisa. Ele tá plantando uva. Ele tá fazendo vinho. Os filhos dele aprendem sobre contabilidade com, tipo, 7 anos de idade pra trabalhar, porque esse é o futuro da família.
E é isso, entendeu? Então assim, eu vou visitar. Cara, não tem enoturismo. Tipo assim, não tem turismo. Uma coisa interessante falar do produtor, você comentou que tem 25 milhões, o produtor mesmo não vê a cor desse dinheiro muitas vezes, né? Não vê a cor desse o cara dinheiro. tá ricaço. Não, o dinheiro, o produtor vendeu a primeira vez, vai pro mundo e começa a valorizar no mundo. O produtor mesmo, coitado lá, tá no trator, dirigindo o trator igual. O cara tem muito dinheiro de patrimônio. E aí é um negócio legal de investimento, assim. O cara tem muito patrimônio. Gosto, Por quê? que aí é sucessão. Terra, né? Exatamente. A terra do cara vale muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque hoje em dia, se você tem terra num lugar de vinho Nessas famoso, regiões. como a Borgonha, por exemplo, cara, você é rico. Por definição, do ponto de vista de patrimônio, você é Só tá patrimonialmente imobilizado, né? rico. É equivalente a você ter uma cobertura. Eu não sei, qual que é uma rua cara aqui em São Paulo? Ah, tem várias. É o bairro Itaim, por exemplo, Tá. lá no Nova É Conceição. equivalente a você ter uma mansão no jardim. Vila Nova. Você não tem dinheiro na conta. Você literalmente É isso, ele tá tem que vender o teu... imobilizado. Exatamente. Ele Você tá tem que imobilizado. vender o seu produto para ganhar o dinheiro da próxima safra. Essa é a realidade de 99% dos produtores. Sucessão na França é 60%. Olha lá. Mas o cara tem muito dinheiro de patrimônio, porque a terra vale muito. Muito. E bastante gente Muito vendendo esses dinheiro. tempos, né? Eu ouvi E falar muita muito gente tá vendendo. Por quê? Porque a terra tá tão cara. O cara fala assim, cara, eu tenho milhões e milhões e milhões de euros em terra. Eu vendo meu vinho aqui para fazer o vinho do ano seguinte. Tipo, eu não tenho dinheiro líquido. Cara, minha terra vale dezenas de milhões de euros. Cara, assim, romântico, bacana, legal. Um Mas beijo, do ponto tchau. de vista prático, Vamos botar dinheiro no bolso, é óbvio. Então a galera tá fazendo isso. Já tem muita gente vendendo uva, porque fazer o vinho ficou caro demais. E o cara Caramba. tá vendendo uva de um lugar que é premium. Imagina que a sua uva vale quanto vale o seu IPTU. Tá? E aí, por exemplo, É isso. deixa eu até te perguntar uma coisa. O cara, por exemplo, o cara que tem as grandes vinícolas, os grandes produtores, eles usam esses menores para produzir Pra comprar. para eles? Não, pra comprar uva. Ele compra a uva. Pra comprar uva. Mas não a produção de vinho dele. Ele produz lá, Existe uma mistura de tudo. tá? Tem gente que produz em outros lugares, mas normalmente você tem que pensar que esses grandes produtores, eles são equivalentes a uma fábrica muito grande de uma empresa que você conhece. Tipo uma Chips, eu usei Doritos mais cedo, é a mesma coisa. Uma Nestlé da vida. Tipo assim, o cara tem uma fábrica do tamanho de um bairro. Isso é a produção de vinho do cara. Então, o cara não tem vinhedo suficiente pra atender. Então ele compra qualquer tipo de uva. É justamente por isso que é padronizado. Porque o cara, ele corrige tanto o vinho na hora de produzir, que não importa a qualidade Que da uva. difere o... Você acha que, tá muito maduro, você acha tá que muito o milho importa pra Doritos? Tipo, não importa. Zero. O Doritos vai ser igual. Não é à toa que ele sai igual. E com vinho é a mesma coisa. Essas grandes marcas, tô falando dessas coisas que você acha no supermercado, o vinho ele é tão feito literalmente feito, que não importa a uva. Então assim, eu tô falando como exemplo da Argentina. Mas eu falo até da parte dos melhores vinhos deles e desses produtores pequenos que têm boas safras, que talvez tenham um volume menor. Como é que funciona isso entre o grande produtor e o produtor menor? O pequeno produtor, ele tá muito mais à mercê da safra, obviamente, porque ele depende de vender a safra atual para conseguir produzir a próxima. Isso acontece. Essa é a realidade dos produtores. Mesmo ele tendo uma safra muito incrível. Mesmo Uma tendo safra muito incrível, uma ele tem mais consistência, volume. digamos, né? Ele tem mais uma volume. constância, digamos. É isso. O produtor foi muito bem em 2020, 21, 22, 23. Então, aí chega no ano ruim, por exemplo, 24. Por algum motivo, a Ele tem que safra do estar cara preparado. foi muito ruim. Ele tem que estar preparado financeiramente. Tá tipo, dado que ele não vai conseguir ter tanto financiamento para fazer a de 25 como ele teve nas anteriores. Perfeito. Isso é fato. Fato. Entendi. Pelo menos na minha experiência, praticamente os produtores nem fazem financiamento, eles só vendem à vista também, né? Na verdade, antes, o financiamento deles é a importadora que tá comprando dele. Caramba. Ele só vende, raramente, um produtor, eu posso estar bem errado. Por isso que eu tô pensando, assim, ele já tem paga. alguém forte por trás dele que ajuda ele a manter a safra, já que ele é um cara imobiliário. Tô falando, ele é um Pelo que cara... entendi, não. Ele vende a safra muito antes. O que acontece? Eu, Thomas, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado. Esses produtores que a gente está falando aqui, que são caras muito pequenos, às vezes ele tem um bairrozinho assim minúsculo. E aí ele fala assim, o mundo inteiro quer o vinho dele, só que ele não tem vinho pro mundo inteiro, ele começa a trabalhar a locação. Ó, Rodolfo, você quer? Você quer 1.000 garrafas? Me paga. Priscila, você quer 5.000 garrafas? Me paga. E assim vai. Vai pagar. Cara, vamos trazer pro mundo de investimento, vai. Se você tem um patrimônio muito pequeno, vamos dizer, eu decido investir com vocês. E eu falo pra vocês, eu falo assim, Rodolfo, eu tenho 50 mil reais aqui pra botar com vocês. Tá? É quanto eu tenho pra botar. Beleza, botei. Você vai pegar esses 50 mil reais, você não vai transformar esses 50 mil reais em 1 milhão. Você vai pegar esses 50 mil reais e falar assim, bom, cara, esses 50 mil reais não é muito dinheiro, não dá pra fazer muito com isso aqui. Então, assim, a gente vai botar com um pouquinho de risco aqui
E a gente vai depender ali da variação de mercado. Se você virar pra mim e falar assim, cara, você quer esse dinheiro daqui a quanto tempo? Eu vou falar, não, investe, eu quero ganhar dinheiro. Não é daqui a 50 anos, eu quero ganhar dinheiro agora, como a gente faz com vinho. Você vai botar no troço que tem um pouco de risco. E aí você depende do mercado. Sim. Perfeito. Agora, se eu tenho 50 milhões de patrimônio, eu falo, eu tenho 50 milhões dando na sua mão, você vai diversificar, você vai criar segurança, você vai criar estabilidade financeira, porque aquele é meu patrimônio da minha família toda. A ideia com vinho é igual. Você tem um pequeno produtor que faz uma safra desse tamanho, que tá, assim, muito mal comparando, vendendo almoço para comprar o jantar. Que é vendendo a safra atual para produzir a próxima. E você tem o cara que tem 50 milhões de patrimônio, que é o grande produtor, que ele tem uma estabilidade financeira. O dólar caiu, dane-se. O cara tem 50 imóveis, entendeu? Essa é a realidade. E com vinho é igualzinho. É a mesma coisa. Você tem um pequeno produtor que depende literalmente da variação de dólar do dia. E você tem um grande produtor que se o dólar caiu 50, beleza. O cara perdeu dinheiro aqui, mas ele tem 800 coisas ali. Ele criou um hedge. A ideia é igual. E acho que até avançando um pouco assim, pensando em países, a gente meio que focou um pouco na França, por exemplo, e enfim, por acho que padrão de qualidade. Mas pensando em pequenos produtores, só tem na França esse tipo de cultura? Ou Não. teria Itália, Portugal, Espanha, No Brasil? Aqui. Europa inteira? Brasil? Brasil também. Tem no Brasil, não. É. A ideia de pequenos... Mas com qualidade, eu digo assim. Não, tem no Brasil. Ah? Não, tem no Brasil, tem na França, tem na Itália, tem na Espanha, tem em Legal. todo lugar. A ideia é, cara, isso não é sobre vinho, isso é sobre indústria. O grande valor das importadoras hoje em dia é achar essas joias escondidas, esses pequenos produtores. E aí você tem esses wine hunters, né, na Espanha, Portugal, na Itália, África do Sul e assim vai, para achar esses caras pequenos e falar, eu achei esse cara para você. Esse é o valor das importadoras hoje em dia. É. Sobre o pequeno... E o mundo do vinho gosta do pequeno importador, né, Thomas? É impressionante. Você chega algo que todo mundo conhece, o pessoal nem vê tanto valor com algo, só que, só eu conheço isso aqui. E aí isso traz valor pro tomador de vinho. Mas não é diferente do mundo de investimento também, Não, que eu é ia assim, falar é isso, assim, cara, Tem aquela coisa que Se tem todo mundo uma tá- parcela que tem acesso. Exato. Quando a gente vai pro private é um pouco disso, né? Pessoas que têm acesso a uma pequena parcela ali. Então, Porque acho que se fosse batido, seria assim, se fosse batido, ninguém tava pagando por isso. Se todo mundo tivesse acesso, não tem valor. É. Porque todo mundo tem acesso. A partir do momento que todo mundo começa a comprar uma ação, tipo... Não tem investimento Entendeu? para todo mundo. Mas Tem perfeito. tipos de investimentos para tipos de investidores. E convém igual. Convém igual. Mesmo. Por isso que quando eu não respondi a pergunta, quando você me perguntou assim, qual que eu vou que eu não vou errar? Não tem. Não tem. É. Tá, essa que é a verdade. O cara que te fala, e eu ouço isso o tempo inteiro, a pessoa que te fala assim, não, mas se você for aqui, você não vai errar. Isso é igual a pessoa do mercado que vira e fala assim, se você botar dinheiro aqui, você vai ganhar dinheiro garantido. Isso não existe. Não existe. Se isso fosse, o cara tá todo mundo rico. Mas não tá. É a pergunta de 1 milhão. Exatamente. Tipo, É a pergunta que se tivesse resposta, tava todo mundo. existe um motivo pelo qual vocês ganham dinheiro, porque vocês trabalham para alocar o dinheiro dos clientes de vocês. Existe um motivo pelo qual eu ganho dinheiro, porque eu trabalho para recomendar vinhos para meus clientes. Assim, a ideia de que, não, você vai aqui, você nunca vai errar. Não existe isso, cara. Todo mundo vai errar. A gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. E assim, você vai pegar esse vinho aqui, você nunca vai errar. Beleza, aí você escolhe o prato errado. Você escolhe um prato que é ótimo, e aí a harmonização é horrenda. Você destruiu o prato e o vinho. As pessoas acham que assim, não, um prato bom e... Isso é uma coisa que eu escuto também o tempo todo. Não, o vinho bom com um prato bom vai ser bom. Não vai ser bom. Provavelmente vai ser ruim. Para um e não para o outro. Não é isso. É que tecnicamente não vai ser bom. Não vai ser bom. Porque não é porque o vinho é bom e o prato é bom que os vão funcionar. Não necessariamente. Entendeu? Não vão funcionar. Por exemplo, se você pegar o sorvete que você mais gosta do mundo e o hambúrguer que você mais gosta no mundo e servir o sorvete dentro do hambúrguer, é uma ideia esquisita. Pode ser um hambúrguer incrível, um sorvete fantástico. Mas eles juntos é uma coisa meio catastrófica. E a ideia é igual. Assim, não é porque um é bom sozinho e outro é bom sozinho que os dois juntos vão ser bons. Não vai. Então, assim, a ideia de que vai nesse vinho, você não vai errar. Provavelmente você vai errar. Provavelmente você vai errar. Tem uma história engraçada. Quando eu entrei na importadora, a gente bateu uma meta importante lá e o Malísia me deu um vinho Gran Cru, assim, uau, que todo mundo falou, caraca, o Malísia te deu esse vinho. Eu falei, me deu esse vinho, cara. Aí cheguei lá e pedi uma pizza de calabresa. Meu, foi coisa horrorosa. Eu falei, é intomável isso aqui. Ele, com quem você comeu? Com pizza de calabresa. Qual foi o demitido? Cara, Devia mesmo. você estragou, assim, ó. É complicado se eu dou um presente errado. Né? Cara, mas isso acontece. Só pra trazer também, assim, acho que uma legenda importante.
Como que você classifica o vinho de entrada, pensando na França, se não me engano, porque Grand Cru é França, correto? Ou uma classificação Na verdade, internacional? não precisa ser. Tá, Não precisa ser. enfim, como que é o de entrada para o Grand Cru? Quais são os níveis que para quem tá vendo a gente, dá para entender qual o nível que ele tá comprando? Porque, por exemplo, Tá. se eu for no mercado aqui de São Paulo, que eu acho que tem uma seleção de vinhos um pouco melhor, tipo Saint-Marché, Aham. né? Tem vários tipos de vinho lá, que são vinhos um pouco mais caros. Lá, meio que passa por todos, quando eu olho, assim, pela classificação. Fica claro. Fica transparente, assim, para você que não entende, que é o meu caso, que tem alguns níveis de vinho. Quais são? Isso é uma pergunta muito difícil, porque não tem regra. Tá. Mentira. Tem regra, mas a regra Aí lascou. Aí... Cara, é complexo, porque assim, tem regra, óbvio, mas a regra é por região. É como se... É o seguinte. Pega da Borgonha, então. Imagina que esse mundo do vinho é como se fosse lei. Tá? Eu falo Ixi, com entendi. uma pessoa que estudou Entendi. direito. Cada estado tem a... O Rio de Janeiro tem suas leis. perfeito. São Paulo tem as suas leis. O Brasil tem as suas leis. O mundo tem as suas leis. Perfeito. A Argentina tem outras. Não sei se é por estado ou não. Os Estados Unidos é por estado. E assim por diante. Então o mundo vê igual. Tá? Então assim... É muito difícil eu responder essa pergunta, porque assim... Cada região vai seguir um conjunto de regras. Então... Então a Borgonha que você perguntou, por Perfeito. exemplo... Aham. A Borgonha é o mais fácil e o mais difícil ao mesmo tempo. Por quê? Porque é o mais complexo, mas é o mais claro. Então, a Borgonha é de longe o mais difícil de entender. Porque é muito, muito complexo. Porém, se você entende, é tipo, agora eu sei. Tipo, tá claro. Tipo assim, consigo fazer Via luz. qualquer operação. Só que ninguém nunca vê a luz, porque é impossível de ver a luz. É muito, muito, muito complexo a Borgonha. Mas, dito isso, níveis da Borgonha. Por baixo, você tem os regionais. Regional é o vinho que você vai pegar e vai estar escrito Bourgogne. É isso que vai estar escrito aqui. Se tiver escrito Bourgogne, esse é o primeiro nível da Borgonha, Legal. de entrada. Depois da Borgonha, você tem os villages. O que são os villages? São todos os vilarejos que existem na Borgonha. Ponto. Então, por exemplo, pode estar escrito Vosne Romanée, pode estar escrito Mille Saint-Georges, pode estar escrito Bonne, pode estar escrito Chambord-Musigny, pode estar escrito Montreuil-Saint-Denis, pode estar escrito um monte de nomes. Como é que eu sei? Você não sabe. Você vai ter que saber cada um. Esse é o problema. Mas cada um é um village diferente. Ponto. Então, se tiver escrito Borgonha entrada, se tiver escrito um nome que não é Borgonha, mas você sabe que é da Borgonha, provavelmente é um village. Mas e se tiver escrito aqui Chambord-Musigny e o nome de um Premier Cru, tipo Les Amoureuses? Você tem que saber que aquilo é um Premier Cru. Vai estar escrito no rótulo? Vai. Mas como é que eu sei se aquilo é um bom Premier Cru ou não? Você tem que saber. E eu, por exemplo, eu sou, sei lá, eu sou dono de um village lá e eu quero colocar no rótulo que é um Grand Cru. Não pode. Não pode. Como que me fiscalizam isso? A ideia é a seguinte, deixa eu trazer isso pra uma analogia que você vai entender. E o pessoal de casa vai entender, que é mais importante. Com certeza. Vamos imaginar que a Borgonha é a cidade de São Paulo. Tá? Perfeito. Beleza. A cidade de São Paulo é dividida por bairros. A gente vai chamar esses bairros de vilagem. Uhum. Tá. E esses bairros são divididos por ruas. A gente vai chamar essas ruas de vinhedos. Tá. Eles têm ruas em que o IPTU é mais caro do que É as o teu outras. CEP. Certo? Uhum. Eles têm Correto. ruas em que o IPTU é mais caro do que as Correto. outras. As ruas em que o IPTU é o mais caro de São Paulo são os Grand Crus. E você, Entendi. que, entendeu? Acho que é o teu As CEP. ruas em que o IPTU é um pouco menos caro Entendi. são as Premier Crus. Entendi. Então é dado isso, digamos, né? É dado. É dado. Os bairros são os villages e a cidade é a Borgonha, Entendi. São Paulo. Então, Entendi. o ponto é, você só consegue produzir um vinho Grand Cru Se que vai você estar tiver escrito se for naquele... naquele- se as espaço. uvas todas forem oriundas daquela rua que tem o Perfeito. IPTU mais caro. Perfeito. A ideia é essa. Ficou claro. E é legal Perfeito. falar que esse selo de qualidade não é ao produtor, né? É da região. É da região, é da rua. Eu achava Não que é era do produtor. Não, é da Eu rua. achava que era da qualificação do produtor porque e fazendo um onde produto tá muito Isso a bom. acontece em Bordeaux. É onde tá... Ah, entendi. É por isso que eu tô falando, é complexo. Essa ideia Isso é só pra Borgonha. a qualidade do... a qualidade Por isso que ele falou que Borgonha é mais claro. é mais claro. É mais porque, complexo, por mas é exemplo, mais claro. em Bordeaux, você tem o que a gente chama de Premier Grand Cru Classé, que são os níveis mais altos. Seria equivalente ao Grand Cru da Borgonha. Isso é por domaine, por chateau, por produtor. Ou seja, o produtor X, tipo, sei lá, a gente pode trazer aqui um Mouton Rothschild, que é famoso. Ele é um Premier Grand Cru Classé, ponto.
toda safra ele é um Premier Grand Cru classe A. Fim. Mas é a safra dele? Ou é o que ele faz com a safra? Não, ele é um Ele produtor especificamente é um Premier Grand produtor, Cru classe A. exatamente. É como se... A PJ dele não tem nada É Grand Cru, errado. exatamente. A PJ dele é um Grand Cru. É. Equivalente a um Grand Cru. Então, assim, toda safra, ele vai fazer um Premier Grand Cru classe A, ponto. É. Na Mesmo que a Borgonha, safra não seja boa, não interessa. não interessa. Porque Bordeaux Legal é feito isso, né? dessa maneira. É, curioso. Borgonha não é gosto de feito dessa Bordeaux, maneira. Sabia? Eu adoro Bordeaux. Curioso. Não, eu também gosto muito de Bordeaux. Adoro Bordeaux. Mas Bordeaux é um pouco mais complexo porque a variação de safra é muito grande nesse sentido. Borgonha não é sobre o produtor. Então, por exemplo, se você é um produtor que tem um vinhedo, uma rua, com IPTU caríssimo, que é um Grand Cru, por exemplo, Já parte do pressuposto que o seu vinho é um Grand Cru. se todos os vinhos que você fizer forem só daquela rua, você vai fazer um vinho Grand Cru. Se eu comprar esse vinhedo de você hoje, o vinhedo continua sendo um Grand Cru. É. Porque o que importa é a localização, não é quem faz. Curioso. Então, o que acontece na Borgonha? Por esse motivo. Você tem vinhos Grand Cru, que são piores É. do que vinhos Premier Cru. Porque o cara que tá fazendo o Premier Cru é melhor do que o cara que tá fazendo o Grand Cru. É como se você tivesse uma casa com IPTU caríssimo e decorasse ela horrendamente. Entendi. A ideia é essa. Entendeu? Ou e vice-versa. E vice-versa. E no Exatamente. caso, por exemplo, de Bordeaux, aquele produtor, ele sempre vai garantir uma safra boa? Não, Não, né? Que é o exemplo dele. não, É exatamente. É Pode porque ter o um- contrário é... Ele ganhou um título de Premier Grand Cru classe A. Ponto. O título Agora, é Mas se vinho ele do é bem. outro. produzir também várias safras ruins, ele perde o título, ou não? Não. Nunca aconteceu. Tá. Nunca. Até Também porque a gente está falando... nunca aconteceu. É. Até porque, de novo, o mundo é menos romântico do que a gente faz ele parecer. Imagina. A ideia de um produtor de Bordeaux perder o título que foi, aliás, dado em 1855, Não me parece razoável, né? em 2024, deles perdeu o título. Eu acho que ia causar um Era uma forobodó tão Ia absurdo. despencar a bolsa. Ia ser a quebra da bolsa. Ia ser a quebra da bolsa de Bordeaux. Exatamente isso. Então, assim, não, isso não vai acontecer. Não acredito que isso vai acontecer. O que aconteceu, na verdade, foi o produtor entregando o título. Ah, tá. Porque falaram assim, a gente não acredita mais nesse sistema que foi criado há quase 200 anos atrás, 150 anos atrás, e a gente está seguindo outro formato e a gente não acredita mais nisso, então um beijo pra vocês, tchau. É. Isso está acontecendo na Borgonha, isso está acontecendo no Bordeaux, isso está acontecendo no mundo. Das pessoas virarem e falarem assim, eu não preciso dessa certificação. Esse teu rótulo de Grand Cru, Porque, Não precisa. na verdade, a história que ele construiu, a marca que ele construiu, já se sobrepõe a Exatamente. qualquer Qualquer... validação que classificação. tenha de mercado. exatamente. E que não é diferente do mercado, por exemplo, quando você bota dinheiro num banco, você tem um seguro, né? Tipo, se o banco quebrar, o seguro garante um tanto que você vai receber, certo? Imagina que isso não existisse. Mas o teu banco opera há 200 anos. Muito bem, obrigado. Tipo, beleza. Beijo. Eu acredito na tua marca. A E a ideia é igual. suficiente. Então, assim, o que tem muito produtor na Borgonha fazendo é falando assim, tá vendo esse símbolo aqui de Grand Cru, de Premier Cru, de Village, sei lá o quê? Não precisa dele. Tem meu nome, eu vou vender o vinho o mesmo preço de um Grand Cru mais caro e eu protejo o rótulo. Sim, Isso tá faz todo acontecendo. sentido. E, assim, pensando e tentando concatenar tudo que a gente falou aqui hoje, se eu quiser, por exemplo, comprar um vinho, uma faixa específica de preço, vocês têm isso dentro da empresa de vocês? Uma forma de eu conseguir filtrar do maior para o menor, do mais caro para o mais barato? Enfim, uma qualificação específica de vinho, tem como fazer isso com vocês? Então, na verdade, o Radar do Jovem, que é o meu produto, ele foi criado para o consumidor médio. Para uma pessoa como o Luiz, que é um gênio de número, mas é um consumidor médio de vinho, conseguir falar assim, eu quero comprar um vinho de R$250. O que eu compro? E como? E como é que eu vou comprar da melhor maneira? Esse é o Radar. Então, o Radar, ele tem a minha curadoria, ou seja, só tem vinhos ali que eu recomendo, que eu acho que você deveria provar. E dentro da plataforma do Radar, você tem a possibilidade de filtrar o que você quer. Então, assim, eu só quero olhar vinhos brancos, você filtra. Só quero olhar vinhos tintos, você filtra. Só quero olhar vinhos da França, você filtra. Só quero olhar vinhos de 250, 300 reais, você filtra. Tá tudo ali. E depois que você acha o vinho ali filtrado, você consegue comprar esse vinho no melhor preço possível. E é isso que os assinantes do Radar têm acesso hoje. Não só a minha curadoria completa, como os meus comentários sobre todos os vinhos que eu recomendo, como também... São quantos vinhos?
Puta, no radar hoje deve ter 500. Caramba. Não tem muito vinho. Só que é legal, por mês, mais ou menos, são 30 e poucos vinhos que são normalmente novidades no mercado, né? Então, 500 e pouco No na geral. história. Consolidado. Por exemplo, eu, consumidor médio, assim, pô, consigo comprar um vinho de 100, consigo comprar um vinho de 200, mas eu entro numa importadora qualquer hoje, tem 500 rótulos, ó. Eu não tenho a menor ideia do que comprar, sabe? Às vezes você vai pelo mais bonito, você vê um Você rótulo vai no rótulo. mais chamativo, com nome diferente. É um fato hoje. Ou por você O já ter rótulo ouvido influencia. falar. Influencia. O Total. rótulo que você vai com a Demais. cara. Eu vou falar a pra capa vocês. o livro, Principalmente o você vai livro, presentear. o Total. livro não tem capa pra proteger o que tá escrito dentro. É um fato. E aí uma coisa muito legal é isso. Então, pô, a gente concatena 2.000 vinhos em 30, que o Thomas já tomou. Thomas já escreveu um comentário que pelo menos você sabe o que esperar. Que hoje você compra isso aqui, eu não saberia o que esperar. Eu também muito menos, fazia nem ideia. Então, isso é muito legal. Sem contar Saber os que era vinho benefícios, né? Então, por exemplo, no Clube de Assinaturas tem uma série de benefícios, como, por exemplo, desde descontos até parcerias com restaurantes. Né? O universo do vinho é muito além de um desconto no importador. Tem rolha free, tem desconto para evento. Sai de graça a recomendação no final do dia, né? Na hora que você usufrui dos benefícios, o radar sai de graça para você ainda. Então é loucura não entrar no radar se você for como eu. Essa é a verdade. Mas a ideia é essa. A ideia é assim, é muito fácil eu, numa mesa de especialistas, de profissionais, assim como vocês no mercado financeiro, sentar no almoço inteiro e falar sobre finanças e saber o que você vai comprar. Eu acho que eu aloco meu dinheiro muito bem hoje com vinho. Porque além de tudo, além de profissional, eu também sou consumidor, eu também tenho uma adega, eu também gosto de beber vinho com a minha namorada, eu também gosto de beber vinho com os meus amigos, tipo, é um fato. Então eu também sou consumidor. Então eu hoje consigo alocar meu dinheiro muito bem. Mas ele foi feito pro Thomas de 5 anos atrás, que gastou uma fortuna de dinheiro, bebendo mal, empregando meu dinheiro pessimamente, gastando dinheiro e bebendo mal. Tipo, o radar foi feito para que o Thomas de 5 anos atrás, para as pessoas que estão bebendo vinho hoje, não ou que já dinheiro, bebem vinho, não precisa ser uma pessoa que está começando. Pode ser uma pessoa que bebe vinho há 10 anos, como a gente já falou, há 20, 30 anos. E que até hoje não sabe o que escolher. Porque hoje eu já tenho o privilégio, depois de muito estudo, de olhar e eu sei exatamente quais são as regiões, onde elas são, como é que é o clima, como é que foram as safras, como é que é a uva, como é que vai harmonizar, etc, etc. Então eu escolho o que eu quero. O problema do vinho hoje, e sempre foi assim, é que as pessoas não sabem nem o que elas estão escolhendo. É literalmente uma loteria. Não, e então eu vim pra penso assim, ajudar principalmente isso. quando você vai presentear, eu acho que é difícil, né? A gente errar num negócio que a gente que vai tomar uma coisa, agora você errar num presente que você vai dar... Eu tenho um assessor de investimento que tá com a minha família há bastante tempo, é uma pessoa que eu adoro, amo de paixão, e no ano passado ele me deu de presente um DV Catena. Achando... Ele me deu de presente do DV Catena. E assim, com todo respeito à marca, é óbvio. Mas eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, foi uma piada? Não porque eu não gosto. Não porque eu não gosto, mas porque ele sabe o que eu faço da vida. E aí ele falou assim, cara, eu vou ser muito franco. Tipo, foi uma compra de bulk, né? E que eu mandei pra todos os meus clientes o mesmo vinho. Falei, cara, tá tudo certo, não se preocupa. Mas foi engraçado, porque é justamente isso. Porque hoje, por que as pessoas pagam o que elas pagam pra ter minha consultoria? Porque justamente o vinho é uma coisa cara. Então, você investir... Se você comprar 12 garrafas em que 2... Se você comprar 10 garrafas em que 2 não foram exatamente o que você estava esperando, é 20%. Quem que quer fazer um investimento em que 20% é ruim? Ninguém. Então, o ponto é que não é caro. Porque cada garrafa que você escolhe que você não gostou de beber, você gastou uma fortuna. E foi pro ralo. Ou você bebeu sem querer. Sem querer do tipo, sem estar afim. Então, o poder da consultoria é esse. É eu poder alocar meu dinheiro com vocês. Saber assim, vocês estão cuidando do meu dinheiro. E se eu fizesse sozinho, eu ia pagar a taxa que vocês cobram? Não. Mas eu ia errar. E o dinheiro que eu tô investindo, eu ia perdê-lo. Então não faz sentido. Então não é um gasto, é um investimento. Correto. As pessoas precisam parar de ver vinho, ou então o pagamento dos profissionais de vinho como um gasto. Não é um gasto. O restaurante precisa parar de olhar para vinho como um gasto. Não é um gasto, é um investimento. Aquilo te dá dinheiro, literalmente, se você sabe trabalhar o produto. Então, o consultor de vinho, ele não é um gasto. Ele é um investimento para você beber melhor. Se for um ganho de qualidade e capacidade. Para você investir no melhor recurso, né? Exatamente. Eu sempre falo isso. Legal. Não tem... Exatamente isso. Tá embutido no...
Pessoal, assim, muito obrigado. Acho que a gente está chegando no final pelo tempo que a gente está aqui conversando. Podia falar muitas Eu fico aqui horas. 3 dias, mais Eu umas acho que é um 3 assunto garrafas. que todo mundo gosta, né? Até quem não toma vinho gosta do tema. Acho que, enfim, vale muito a pena conversar e entender um pouco mais. Deu para aprender muito com vocês aqui. Não só sobre vinho, mas como empresa, como surgiu tudo isso. Obrigado pela participação de vocês dois, pela Pri também participar Obrigada. aqui comigo. E podem fazer um encerramento, fiquem à vontade. Fala o que quiserem. Fala aí, manda as páginas. Não, eu queria agradecer ao... Faça um merchan. Fiquem à vontade. Queria agradecer ao convite. Eu sei que você acompanha a página, foi assim que você mandou uma mensagem. E é um prazer, na verdade, estar aqui, mas é muito bacana quando pessoas que você não conhece pessoalmente começam a te seguir de maneira natural, espontânea, e gostam tanto do que elas estão vendo, que elas entram em contato ou para fazer negócio, ou só para elogiar, ou para me convidar para uma coisa como um podcast. E isso é fruto do trabalho de todo o time, meu, do Luiz, todo o pessoal que cuida do back-office, que hoje em dia a gente é uma empresa que tem uma quantidade de pessoas que são essenciais para o negócio funcionar. E é muito bacana quando as pessoas reconhecem o trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho insanamente difícil, como é o de vocês, como das pessoas que têm empresa e que decidem empreender. Empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil, não é para amadores. E eu ter uma pessoa, por exemplo, como o Luiz do meu lado, que me ajuda no dia a dia, é extraordinário. Então, eu agradeço pelo reconhecimento do nosso trabalho, e agradeço a você por ter me mandado uma mensagem e ao Valor Investimentos pela oportunidade de estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Só agradecer a oportunidade de também estar aqui. Primeira vez que eu participo de um podcast. Aí, que legal. E assim foi super bem. Você vê? Foi super bem. Você quer lembrar, vou contar pra minha namorada. Primeiro podcast. Não sabe só fazer planilha, né, Luiz? Então, sem falar. Assim como vocês, tive uma aula também com o Thomas, aprendi muito aqui hoje. Então, bem feliz falar que a gente também criou uma página para falar de empreendedorismo. Então, chama Empreenda com o Luiz. A gente vai mostrar toda a jornada do jovem do vinho e falar também sobre empreendedorismo, mercado de vinho. Então, é um jeito também da gente falar com mais gente, não só sobre vinho, né? Não, que é essencial, foi o que eu falei, né? Assim, você pode ser a pessoa mais apaixonada por vinho, a gente tem vários exemplos disso, tecnicamente perfeitos, assim como no mercado financeiro, mas se você não souber operacionalizar aquilo e transformar aquilo numa empresa que dê lucro, porque não é uma caridade, é uma empresa, não funciona. Então, assim, a gente achou super interessante essa ideia de não só falar de vinho, mas também falar da operação. Como é que você cresce uma empresa do nada para onde a gente quer chegar, do ponto de vista de back também. E o Empreenda com o Luiz é justamente isso. Não sou um blogueiro como o Thomas, mas tô aprendendo. Importante a gente passar a mensagem. Exatamente. Bom, eu acho, a mensagem aqui é que eu vou trocar a taça de vinho. Champanhe. Não, pois tava tão bom que não deu nem pra gente dar um brinde final, né? Acabou. Tudo bem. A gente vai bebendo, conversando. E isso é a melhor métrica de um bom vinho, tá? As pessoas me perguntam, e só pra encerrar, como é que eu sei que o vinho é bom? Claro, tecnicamente tem vários jeitos, mas sem ser técnico... É secar a garrafa. Essa é a regra. Essa é a garrafa. Se no final você quer se servir mais e acabou a garrafa, esse é um bom vinho. É bom. A Legal. gente tem que comprar. Pessoal, obrigado para quem assistiu até agora. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.